Tupi Júnior. São 18 horas com 1 minutinho na cidade de Sobral. Nós estamos começando o nosso Mundo Esportivo. Bem, antes de mais nada, eu preciso esclarecer. Eu tenho uma explicação a dar a você que é meu ouvinte, que afinal de contas nós temos um compromisso. Semana passada nós estivemos aqui. A gente faz uma mudança no formato do programa e por conta disso a gente resolveu dar um tempinho para ajustar essas mudanças. A gente vai voltando pro ar agora. Como vocês estão vendo, a nossa bancada hoje está cheia, tem muita gente na bancada, e exatamente por isso, essa mudança aí é que nós estamos fazendo. Bem, a partir de hoje, o Mundo Esportivo está entrando num formato legal, bacana, diferente daquilo que a gente fazia, e nós estamos entrando em parceria com uma galera muito bacana, a galera que faz um movimento legal dos clubistas, o clubismo, que é um movimento bacana hoje que se faz aí no Brasil inteiro, né, esses programas esportivos, amigos que se juntam para conversar nas bancadas de rádio, mas que tem aquele tom da conversa na mesa de bar, nas tavernas brasileiras aí afora. Essa é mais ou menos essa boa resenha, é mais ou menos essa a pegada do clubismo, e a gente agora vai fazer essa parceria com a galera do clubismo, futebol e debate e resenha. E a gente vai falar muita coisa aqui, sempre respeitando a sua opinião, mas a nossa é a que vale no fim das contas, porque é a gente que está aqui para falar. Então, deixa eu apresentar a galera que está aqui hoje. Vocês estão vendo na nossa live, já está aqui cheio de gente. Você acompanha pela live da Rádio Tupinambá, Tupinambá FM, pelo Instagram do clubismo, que o Cleivan vai passar daqui a pouquinho. Vou apresentar a galera. Vou passar para o Cleivan, que é da galera do clubismo, e ele vai ser um anfitrião aí da moçada nova que está entrando aqui no Mundo Esportivo. Boa noite, Cleivan. Vocês contrataram os advogados do Fluminense, saíram da Série C, estão na Série A agora, estúdio novo, e sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite, galera que acompanha a gente por todos os veículos que foram citados. Nós somos a galera do Clubismo Futebol e Resenha. Estaremos a partir de agora toda semana aqui junto com o Tupi, às 18 horas, falando sobre futebol, sobre clubismo e sobre resenha. E a gente pulou mesmo, a gente só espera que a gente não caia agora. Nada a ver com o Vasco, não é isso. Que a gente não caia mais. Um upgrade, como fez o advogado Fluminense, que agora é presidente. No caso, até porque no caso o Palmeiras não pode falar muito, porque também gosta de cair. Mas essa fase já passou, agora a gente só sobe. E hoje a gente veio aqui para falar sobre alguns temas que a gente viu aí na semana. Continua sem estádio, mas tudo bem, velho. Que é isso, estádio é mais... Melhor negócio do mundo, todo mundo queria. Todo mundo queria. A gente não paga uma lâmpada por aquele estádio. Até o Mauro César, não pagam nem o estádio. pífio patético, achou que foi o melhor negócio do mundo. Okay. E aí a gente vai falar sobre seleção, a gente vai fazer os nossos destaques iniciais aqui quando você chamar, Tupi, mas vamos falar sobre Brasileirão, sobre seleção, sobre futebol feminino, né? Sobre algumas coisas que a gente está vendo, o Marcelo está acompanhando bastante, e apresentar aqui o Marcelo, que torce para o Fortaleza e para o São Paulo, torcedor terceirizado, e o Vandir Júnior, que não tem outra saída. O Marcelo teve opção, o Vandir não teve. Ele só torce para o São Paulo. Eu digo isso para o colega nosso, né? Que sempre para ele é muito fácil, ou para eles os terceirizados são muito fácil, porque tem as alternativas, né? Eu só tenho essa, então para mim tá bem complicado. Beleza, até a galera tá devidamente apresentada. Tem mais gente aí nessa galera, tem um grupo dos clubistas, mais gente que fica resenhando pelo WhatsApp também. Tem Rafael, tem uma galera que... Tem um companheiro de vocês que é bizarríssimo, porque ele torce pelo Palmeiras e pelo Corinthians, é uma coisa mais louca que isso. Esse é o terceirizado, assim... Esse é louco. De tratamento mental. Até agora a gente não descobriu ainda como é que ele chegou nesse patamar, cara, né? Eu acho que vai ser... Um dia ele vai explicar. Vai revelar, a gente vai ter que fazer uma propaganda, um marketing forte nisso aí. Tem que fazer um tratamento psicológico para enfim. Ok. Então a galera tá por aqui, a gente vai fazer muita resenha boa. Bem, a gente poderia começar até falando sobre o caso que mais se repercutiu essa semana, que foi o caso do Neymar, mas tá tão batido. Eu quero só dizer o seguinte, o caso do Neymar, tá mais do que provado que não rolou nada, tá mais do que provado que aquela criatura lá, a tal da Nájila, é uma boa 71, mas vamos combinar, pelo amor de Deus. Neymar é absolutamente responsável por tudo que aconteceu.
Não tinha nada que levar ninguém para Paris, tinha nada que fazer essa sacanagem. Isso é vergonhice do Neymar. Tirar uma mulher do Brasil, vinha para cá jogar a Copa América, por que não marcou com ela aqui mesmo? Porque pelo menos estava em casa, né, para se sair. Teve que levar a mulher para Paris, e com dinheiro no bolso, pode ter a mulher que quiser. E o amadorismo, né, de rede social. Já que você já olha e vê, enfim. O Neymar é uma imagem, cara. Ele é um atleta, ele é uma personalidade e ele causa certo tipo de como é que eu vou dizer? De exemplo, né? As pessoas ficam olhando e veem o Neymar, aquilo ali acontece e tal, pô. E aí é sequência isso do Neymar de passar a mão na cabeça, né? Aconteceu no Santos, na época lá com o Dorival, ele derrubou o Dorival do Santos. Segue a vida lá no Barcelona, o Luiz Henrique colocou ele no lugar dele, porque o Barcelona é maior do que o Neymar. E o Neymar vai para um clube que é muito menor do que ele, porque o Neymar tem mais títulos internacionais do que o Paris Saint-Germain, muito. Falou que o Barcelona é maior do que o Neymar, realmente é, e espero que a seleção brasileira se coloque num patamar de também ser maior do que o Neymar. Porque é muito. Porque é óbvio, né? Só que pelas atitudes, né, do técnico também, do próprio Tite, e da comissão técnica, e da própria CBF, a gente vê que eles às vezes tentam se igualar ao Neymar. Porque permitem certas situações que chega a beirar o esdrúxulo mesmo. É porque recentemente, por muito menos do que isso que o Neymar fez, o John Terry perdeu a braçadeira de capitão na seleção inglesa e o Benzema não vai para a seleção francesa, nunca mais foi. Muito menos do que o Neymar fez. O Neymar já não é porque é uma vez só, é reincidente. E a gente nem precisa ir à Inglaterra. Houve o caso do Douglas Costa também, de indisciplina e tal, e o próprio Tite veio para disciplinar, né, na maneira correta. Aí de repente o Neymar ele abraça o cara e não dá tantas explicações. E não é a primeira vez. E outra coisa, é um cara que insiste em fazer coisas de adolescente. Porque essas e é tratado como menino ainda, né? Menino Ney. Menino o cara tem 28 anos, isso não pode. Então essas coisas essa coisa tem que mudar urgentemente. Eu vou dar esse foi o meu pitaco. Eu acho que no fim das contas o Neymar é bem culpado do que aconteceu. Pode com certeza é inocente das acusações que pesam contra ele, mas aconteceu porque ele permitiu. Fato. Bem, vamos começar, como a gente sempre começa aqui, a gente dá uma passada pelo Campeonato Brasileiro, porque está rolando, no fim das contas, mesmo tendo amistosos e tal, tem Campeonato Brasileiro rolando, né? A Série A, B, C e D, e a gente sabe que nas séries A, C e D, nós temos os nossos brasileiros, os nossos cearenses, perdão, por lá disputando. A gente começa pela Série D, a rodada foi nesse... Todos os jogos agora às 18 horas, né? Todas as 18 horas, última rodada. O Floresta está enfrentando o Santa Cruz, o jogo está começando agora. O Floresta precisa vencer o Santa Cruz e precisa torcer para o Bragantino pelo menos tropeçar no River. Se o River vencer o Bragantino, joga no Mangueirão. Se o River vencer o Bragantino, o Floresta passa com um empate. Mas vencer é sempre a melhor opção, só que não depende só de suas forças. Vencendo, ele pode até ser primeiro do grupo, dependendo de como for o resultado lá. Na verdade, o Vandir trouxe até uma coisa interessante, porque se o Bragantino vencer por goleada e o Floresta também vencer por um bom saldo, pode ser que o River saia. Isso. É interessante essa colocação. É o River isso, né? Nossa, mas começou bem. Eu vou instituir... Trazendo as tradicionais. Eu vou instituir uns cartões aqui agora. Essa cartão amarelo. Segue o jogo. Tem VAR para... Clubismo acima de tudo. Tem VAR, nossa. Sempre. E aí no grupo A5, o Atlético Cearense tá passando de lavado, passando carro no grupo. Se eu não me engano, ele é a melhor campanha, né, da Série D, se eu não me engano. Era empatado com o América, com a Jacuipense, eram as duas melhores campanhas, e a Jacuipense tem 10 gols de saldo e o Atlético tem 7, perde por conta disso, né? Perde por conta do saldo de gols, mas pode inclusive passar e ser a melhor campanha. Contudo, vai enfrentar o Central agora também às 18 horas no Lacerdão, o jogo está começando agora, e está classificado há muito tempo, disparado. E o Altos briga com o Central e até mesmo com o Maranhão por essa vaga. A chance do Maranhão é muito baixa, o Altos briga com o Central. Lembrando que na Série D, os líderes de cada grupo passam 17 e os 15 melhores segundos colocados acompanham
esses outros 17 para fazer a segunda fase, exatamente, a primeira rodada da segunda fase. Eu ia fazer outro comentário, mas ia ser que se o Altos não passar, o tombo é grande, né? Pra ele. Aí pode ser que vocês me expulsam. É duro, ele vem inspirado hoje pra caramba. É o normal. Você escreveu isso em casa pra... Vandi, diga pra ele, por favor. A especialidade dele, É muito bom, cara, nossa. Mas é melhor ainda quando o Rafael tá perto. Que ele fica com ódio. Ele não aceita, coitado, ele não tem criatividade. É muito bom. O fato é porque não tem criatividade, é por isso que ele tem raiva, né? Isso. Eu tô entendendo, porque a piada é ótima. Você não vai ficar assim também, né? Não, é porque a gente, na verdade, eu tô mais ou menos como o Jô Soares, eu tô por dentro, porque eu sou educado, por dentro Em pândegas, já diria. Você é o pândego. Enfim, Série C tem nosso Ferroviário, o Ferroviário entra em campo amanhã às 8 da noite, contra o 13. Tô quase pensando em me terceirizar também pro Ferrinho. Mais um tricolor. Enquete rápida, William ou Cariús? Como é? William ou Cariús? Cariús, disparado. Artilheiro do Brasil, pô. Justificar pela meritocracia. Sem falar que o cara começou a jogar um dia desse. Inclusive, começou a jogar não faz nem 10 anos, pô. Inclusive, no São Paulo ele cabia? Ó. A Cristiane era titular absoluta. Inclusive o Cariús tá... Porque a Cristiane e o Pato poderiam estar... Eu acho que a Cristiane não tem saco pra jogar no São Paulo. Putz, essa aí foi pior de 4 anos. Estamos só começando, senhoras e senhores. Olha, o Cariús está sendo especulado no Vasco, né? O Vasco está fazendo um trabalho muito bom com uma Série B. O Ferroviário já preparando, já tá fazendo os artilheiros. O Cariús não tem vaga não no Vasco. Trouxe, o Vasco. Hoje ele tem. O Vasco acabou de contratar o diretor de futebol que era do Paraná e foi demitido do Paysandu. Que caiu ano passado. Exatamente. E aí agora, quer dizer, tá fazendo um projeto já muito organizado. Tá organizado, realmente. O projeto é sério. Bem, o Ferroviário vai enfrentar o 13 amanhã às 8 da noite. O Ferroviário lidera esse grupo, o grupo A da Série C, e vem muito bem, porque o Ferroviário tem 4 vitórias, apenas 1 derrota, 1 empate, faz uma boa campanha. Legal isso, né? O Ceará. A melhor campanha dele. Eu quero muito ver isso. Inclusive, eu acho que o Floresta, não sei se vai ter força para passar de fase e seguir firme na série D. Mas eu acho que o Atlético Cearense, pela campanha que vem apresentando, pode ir longe. Pode chegar muito longe. E pode, quem sabe, conseguir a Série C. Seria muito bom ver o Ferroviário na B, o Atlético Cearense na C. Muito legal. Por quê? O Ceará e o Fortaleza na B. Não, o Fortaleza. Não. Ceará não. Ceará acho que escapa. Eu acho que os dois não caem. Eu disse no começo. O Fortaleza vai ser difícil segurar. Eu acho que o Ceará tem mais chance de segurar. Eu acho que os dois não caem. Eu torço para que não caiam. Também acho. Desde o começo eu digo que não. Eu torço para eu ir ver 2 vezes o Palmeiras jogar. Até futebol também, cara. Chega uma hora que dá certo. O próprio Ceará, cara, vem fazendo ótimas partidas, mas o resultado não tá vindo. Mas o Ceará e o Fortaleza são castigados no finalzinho. Mas o Fortaleza também vem fazendo. Contra o São Paulo, o Fortaleza fez um jogo excelente. Foi, principalmente primeiro tempo. Era um jogo de time grande contra o São Paulo. Era isso. Foi assim. Olha, mas então assim, o bom de você ter isso, desses times subindo para segunda, terceira divisão, é porque como garante vaga, abre mais espaço para os outros times do futebol cearense para estar sempre Sobral, por exemplo. O Guarani vai entrar agora 2 anos. Pelo aporte, para garantir 2 anos e pelo aporte financeiro que parece ter disponível para o Guarani, pode fazer uma campanha interessante. Então, é importante ver que o futebol cearense crescendo, tomara que vá mais longe. Tomara. O Ferroviário lidera com 13 pontos, depois o Santa Cruz tem 12, Botafogo da Paraíba tem 12 e o Sampaio Corrêa tem 11. O Sampaio Corrêa ainda entra em campo, também amanhã às 8 da noite, contra o Náutico. O Náutico que está numa ziquezira, ferrou o Náutico. Nossa, tem uns times... O esporte, o campeonato, o Vitória na Série B. Né? Pois é, eu ia falar isso. O futebol cearense credencia a ser tipo o maior representante do Nordeste nacional. E o Bahia, né? Do jeito que vai, né? Não, mas o futebol só tem Bavi. Porque o Vitória tá na lanterna da Série B. O Vitória faz uma Série B tenebrosa, o caminho de Série C. 4 pontos, terrível. O Bahia porque conseguiu organizar a casa lá, não sei como é que bom. Eu não sei como é que eles conseguem pagar o Roger, que cobra caro pra caramba, não sei como é que eles conseguem. Acho que ele deve ter dado Ele deu e o presidente do Bahia, ele faz... Dele, pô. Foi muito interessante isso aí. Ele faz busca de parceria, ele faz uns projetos legais como agora, por exemplo, contra a homofobia, que foi um negócio muito legal que o Bahia abraçou, fez uma camiseta. O cara é diferente, o cara tem uma visão de gestão diferente. São Paulo entrou nessa... Entrou, ele é o chefe
É o vanguardista aí, nessa iniciativa. Depois sou eu, ó. Tá aí, Vani. Tá aí, Marcelo. Absolutamente. Tanto é que o Marcelo tá voltado só ao futebol feminino esses dias. Faltou matar a gente no grupo. Por isso que a Cristiane é cotada lá. Né? Bem, e aí nessa condição, o 13 e o ABC são os lanternas do grupo A. Só para pincelar rápido, o Remo, o Juventude, São José e Volta Redonda lideram os 4 primeiros do grupo B, e o Luverdense e o Atlético de Acre são os lanternas. Essa Série C é esquisita. Eu acho que deveria ser 20 times também num ida e volta. O problema é a geográfica, logística. Mas é uma baita sacanagem. Mas é uma baita sacanagem que faz aqui, sabe por quê? Mas se a CBF fosse séria, teria um aporte financeiro. Se tivesse esse aporte da CBF para eles fazerem já esses tem direito de imagem, beleza. já tem direito de imagem, já tem transmissão. Mas é uma baita sacanagem. Sabe por quê? Porque é o seguinte, aqui no grupo A tem time do Ceará, time da Paraíba, do Maranhão e de Pernambuco, e de Sergipe, ok? E do Rio Grande do Norte. Logisticamente, você está analisando, né? É muito fácil você transitar, porque aqui de voo, por exemplo, se for voando, curtinho, máximo que o mais longo é 1 hora de voo. Aí você vai pro grupo B, tem o Remo maiores, né? E tem o Juventude. O Remo já é de barco. Tem de Goiás, tem de o cara sai lá da Serra Gaúcha para jogar lá no extremo, lá em Belém, entendeu? É meio malvado, entendeu? Assim, os caras querem dar uma regionalizada e acaba misturando tudo. Isso acontece também na Série D, né? Mas de uma maneira mais micro, né? Com os grupos. Eu acho que vai ser... De certa forma também. Mas depois que afunila, depois que vai para o mata-mata, também acaba nesse mesmo problema. Vocês vão perceber que eu sou meio louco com essas coisas, porque assim, eu odeio estadual. Eu sou contra, sou o maior defensor da extinção dos campeonatos estaduais. Eu vivo dizendo que seria legal ter um Nordeste, Sul, Sudeste e tal, no começo do ano, como preparação entre os grandes. Depois fazer um mata-mata com os caras que passaram no Sul, com o Sudeste e tal. Não tem a Copa do Nordeste que é um sucesso? Por que não fazer a Copa Sul, Copa Sudeste? Você arruma 6 datas, 7 datas e vai para os caras fazer uma pré-temporada. E mete o sub-20. E aí o que acontece? A CBF vai lá e cria mais 2 divisões, cara. Sabe? Porque é preciso. O time precisa jogar. Só a fase inicial do Paulista são 17 jogos, cara. Já estoura o jogador no começo do ano. A fase classificatória. Não existe o jogador. Se o time não faz um bom planejamento, como por exemplo mandar a galera para a Copa Pateta, né, para a Copa Mickey, aí lasca o planejamento do ano todo. Você sabe escrever? Você sabe escrever, Mickey? Mickey, Forabeu. Você então é o torcedor. Você sabe que é o campeão lá? Forabeu. A questão é que assim, é preciso repensar isso, porque é um absurdo o futebol brasileiro. Se um clube jogar todas as partidas possíveis no Brasil, no final do ano o cara jogou quase 70 partidas. Quase o dobro do que se joga na Europa. Na Europa o cara joga no máximo 50 e alguma coisa. O São Paulo esse ano tá bem. Vai jogar uns 40 partidas. E olha lá. E o elenco tá cansado. A fisiologia não funciona. Por isso. O elenco tá ferrado lá no São Paulo. Pode, cara. Complicado. Já o Refi já foi referência mundial. Jogadores machucavam na Europa. Desesperadamente a gente tá procurando respostas. Viu? Porque até o digníssimo técnico, né? Não sabe. Leco para reeleição. Calma, deixa o homem trabalhar. Ele é contra o Cuca, deixa trabalhar. Devagarzinho. Deixa trabalhar. O cara já tá com 2 meses no São Paulo. Agora vamos ficar fortinho no intervalinho da Copa Ameriquinha. Porque antes o Cuca precisava perder 5 partidas para poder fazer um bom trabalho. Qual o mandato do Leco? Já tá no segundo lá? São quantos possíveis? O problema lá é eterno? Que... Não. Nada de eterno, não. O problema lá é que na verdade, sai o Leco, entra alguém que instituiu a reeleição, né, foi o Juvenal, né? E aí, grande Juvenal. Que saudade, JJ. Era uma piada, né? Que saudade, JJ. Mas, por outro lado, fazia o time jogar e ouvia os técnicos, né? Por exemplo, ele era o Vicente Matheus conseguia colocar as pessoas certas lá. Marco Aurélio, JJ. É o cara que eu digo, ó. É o cara que faz falta ao São Paulo. Marco Aurélio Cunha era o cara que resolvia. Ele tá na delegação do futebol feminino, ele tá na CBF, né? Ele não volta, ele diz, eu não volto. E ele só voltaria hoje se fosse para ser presidente. Muito cara decente, né? Que tá na história do São Paulo, diz que não volta, claramente como o Leco lá, enquanto ele estiver lá. Ou seja, o Rogério disse que não pisa os pés lá, enquanto o Leco estiver lá. Isso é muito injusto. O que fizeram com ele foi o Raí deixa de ver o Zeca Camargo para ficar trabalhando, você reclamando. Sinceramente, muito injusto, deixa o cara em casa. Tá certo, tem que trabalhar. É isso mesmo.
Nem tudo é amor, né? Bem, a Série B a Série B que tá interessante ver a Série B, porque 2 times que estão vindo da terceira divisão são os líderes, né? O Bragantino e o Botafogo de São Paulo vão dominando a Série B. Bragantino Red Bull. Bragantino Red Bull, né? E inclusive. Foi nada no Dudu. Foi não, besta. 212 quilômetros essa bola. Sim, desculpa, Tupi. O Bragantino agora tá com a Red Bull e eles são com um projeto sério. Eu acho que deu liga aí, isso corre pelo mundo. Na Alemanha tem 2 RBs, o Leipzig. Você não tá São entendendo. São 2 e estão chegando na mesma divisão que era que a Alemanha não queria. Mas você não está entendendo que o técnico do Leipzig acabou de chegar no Brasil e vai assumir o comando da diretoria do Bragantino. Olha aí, o projeto é forte. O atual técnico do Leipzig está deixando. O cara virou manager. E vai ser manager do Bragantino. O projeto é forte. É uma coisa séria. Tomara que dê certo, né? Assim como eu sempre falo em relação ao Palmeiras e ao Flamengo, né? Eu espero sempre que, de certa forma, né? Tirando o clubismo do lado, que dê certo, né? Para os outros clubes também se inspirarem, né? Cara, o Palmeiras não tem por onde dar certo esse formato, o Palmeiras. Não dá. Não tem. Como? Não dá, não, sério, sem nenhum tipo de... Sério mesmo, não tem como. Dá certo em que sentido? Porque quando a Crefisa foi embora... Não, os números são esses. Vamos falar sério? Os números são esses. Só a renda do Palmeiras no ano passado foi maior do que o patrocínio da Crefisa. Mas paga o sócio-torcedor paga. O patrocínio da Crefisa, eu provo pra você, ela representa 19% das rendas do Palmeiras. A questão do Palmeiras 19%. É o seguinte, a Crefisa põe o cara lá dentro. Quando o cara vai embora... Não pode mais. Então, Palmeiras já teve que pagar tudo já. Não pode. A Receita bateu em cima do Palmeiras, porque isso era um dinheiro da Crefisa que não era do Palmeiras. O Palmeiras não podia declarar que o jogador era dele se o dinheiro foi injetado por um terceiro que não está lá dentro do orçamento. Aí o Palmeiras pagou Borja, o Palmeiras pagou quem a Crefisa trouxe e a bomba ficou com o Palmeiras. Mas a conta não fez, porque segundo os levantamentos, do ano de 2017 para 2018, o Palmeiras foi... Não, de 2018 para 2019, acho que foi. O Palmeiras foi o clube no Brasil que cresceu mais cresceu em dívida, 14%, não, 23%. Tinha medo. Mais cresceu em dívida no Brasil. Então, mas mais pagou. A conta não amarra. Não, mas são coisas diferentes. As dívidas aí estão relacionadas a dívidas trabalhistas, principalmente, acho que são as de principais. gestões passadas que o Palmeiras começou a colocar em dias e começou a ir na justiça para negociar. Quando se negocia isso, entra para dentro do bordeiro de pagamento do Palmeiras e aí muda esse número que muitos times não declaram, por exemplo. Então o Palmeiras, ele tá... Por isso que se diz assim, não é essa coisa só de estar nadando em dinheiro. O Palmeiras está trabalhando para ajeitar a casa ainda. Foi com o Nobre, agora é com o Gagliotti, e a ideia é que a gente limpe todas essas dívidas trabalhistas, que é o que mata. O Palmeiras está devendo Valdívia, o pai do Valdívia. Renegociou, entrou para cá, vamos pagar assim. O Palmeiras estava devendo Edmundo, lá 10 anos atrás. Então, a diretoria de hoje está pegando as coisas do passado e está organizando para que a gente possa andar. Então, por isso que entra dentro do borderô do que tem que se pagar, cresceu, porque o Palmeiras está organizando a casa. Mas com relação ao patrocínio, não seremos uma nova Fluminense, por exemplo. Isso não vai acontecer. Uma Parmalat. Ou uma Parmalat. Parmalat foi o melhor negócio do mundo que o Palmeiras já teve. Até sair. A Parmalat comprava o jogador, mas aí é o Mustafa Contuso. A Parmalat comprava o jogador Edmundo por 7 milhões. A Parmalat fala assim, você paga o salário do Edmundo, quando a gente vender, a gente divide o lucro. Não existia isso, e até hoje não se explicou para onde foi mais de 40 milhões de vendas de todo mundo que passou, Edmundo, Sampaio, Evaí, tarará, e um patrocínio da Rummel e tarará, e ninguém sabe o que aconteceu por causa de gestão. Aí é que mora, para a gente finalizar isso. Hoje, o formato de gestão e gestão empresa é que é a salvação para que esses clubes não se afundem de novo, que é o que o Vandir está puxando aí. O que eu falo não é nem a questão da parceria em si, né? Eu falo da responsabilidade financeira, realmente, entendeu? Eu falo da responsabilidade financeira, que muitos clubes de uns anos para trás não davam a mínima, entendeu? E eu acho até que o Flamengo acabou sendo precursor até, antes do Palmeiras. E a torcida do Flamengo e do Palmeiras, né, coincidentemente, eu acho que são os dois clubes que tem a torcida com menos paciência. Sim, então, se você pega o Flamengo aí com uma intenção dessa e passa, acho que passou uns 3 anos aí fazendo times realmente medíocres para não cair. Quase caindo. Realmente, né? Mamãe ajudando. Até com os times Globo, considerados bons, né? Um nível interessante, ainda assim brigava para não cair, mas foram anos de penúria e tal, e ainda assim conseguiu manter lá forte, e aí o clube agora está se reerguendo para conseguir contratar, fazer um time interessante, né? Mas eu acho que gasta mal, eu acho que o Flamengo gasta mal. Não, aí é outra história, né? Como vai gastar, mas chegou a um patamar que pode gastar. Muito bom.
que pode gastar, entendeu? O São Paulo gasta muito mal. Ele juntamente com o Palmeiras e Flamengo, é quem mais investe. Eu acho que o São Paulo ele tem crédito para errar, entendeu? Ele gasta muito mal, mas ao mesmo tempo ele vende muito bem, né? Ele vende muito bem. A contratação mais cara da história do Flamengo está sentada no banco. E o elenco do Flamengo é desequilibrado. Não tem um lateral direito, tá chegando o Rafinha agora, mas ninguém sabe como o cara chega aos 35. Não tem lateral esquerdo, não tem um companheiro pro Rodrigo Caio, que já ganhou o título. Mas lateral esquerdo é o seguinte, lateral esquerdo tá quase resolvido lá, né? O Felipe Luiz, sim, pro Flamengo. Então, o Felipe... mas eu tenho outra dúvida, a gente debate isso no clubismo. Também, né? Não é uma certeza, assim. Tupi, como é que chegavam antigamente os velhinhos no Brasil? Esse Dorf chegava e arrebentava. O futebol hoje está diferente no Brasil. É um futebol cheio de pontas, é um futebol de correria pelas pontas, é futebol de lateral rápido, é futebol de centroavante que não pode ficar parado. O Fred não está conseguindo jogar, por exemplo. Entendeu? Você tem que ter um Davidson louco daquele ali na nossa frente, que ele pode não acertar quase nada tecnicamente, mas ele dá um trabalho danado. Ele corre, ele cabeceia, ele marca, ele tira. O Hernanes não consegue jogar, que é craque. O Hernanes é craque e não consegue jogar, porque o futebol está muito veloz. Então essa é uma dúvida que a gente espera para ver como é que vai ser. Mas aí eu acho que numa situação dessa, a gente sabe que esses caras sabem jogar, né? Estão numa idade avançada, o preparo físico já pega, né? Mas assim, são caras que sabem jogar. E aí a alternativa é o quê? Se tiver realmente um bom treinador, é fazer com que o esquema privilegie esses caras. Que eles não joguem de lateral, na verdade, mas de ala. E aí? A ideia enquanto a gente discute aqui, o Floresta fez 2-0. Isso. Paulo Vitor fez um gol antológico, um voleio de fora da área, vai no ângulo do goleiro. E depois, só 18 minutos, e aos 22, agorinha, o Matheus Bahia mandou um passe açucarado e o Paulo Vitor fez 2-0, dois dele. Lobo mal não foi. Será que vamos ter duas músicas hoje no Fantástico? O Paulo Vitor já fez 2. Muito bem. Uma é muito massa a música, né? Qual foi que ela escolheu? Que música massa? É a música composta pela jogadora do Corinthians, que é sobre futebol não é pra mulher. Cara, a letra é muito legal. Eu ia postar até no... Vamos tocar essa música aqui hoje ao final do programa, em homenagem a Cristiane, porque... É muito massa. Quando o Marceleta for falar sobre futebol feminino... Vocês viram que na transmissão descobriram que só 2 vezes aconteceu, fora a Cristiane, de uma estreia o jogador meter 3 gols. Os 2 são brasileiros, né? A Pretinha e o Leônidas da Silva. Só. Então, estreia, né? Estreia. Então merece a Cristiane, a gente vai tocar a música dela. Bem, a Série B, o líder, como falou, o Bragantino, o Londrina vem em terceiro, o Sport vem em quarto. A campanha do Sport aí mesmo sofrendo, mas tá conseguindo manter por ali. A gente vê clubes... O único nordestino aí, né? Aí a gente vê clubes tradicionais ali, tipo Ponte Preta, Atlético Goianiense, que vira e mexe, tava na primeira divisão, Paraná, Curitiba Figueirense, enfim, esses times super tradicionais não conseguem chegar. Guarani e Vitória são os 2 lanternos, né? O Criciúma com 6 pontos, América Mineiro, que acabou de vir da primeira divisão, Guarani e Vitória, que é outro que acabou de vir da primeira divisão. Parece que quando erra o trabalho, erra tudo, né? Então, a Série B traz esse cenário pra gente. E na Série A, a liderança, a rodada da Série A, a gente vai falar um pouquinho da rodada, começou na sexta-feira com o Vasco, enfim, o Vasco conseguiu a primeira vitória, 2-1 para cima do Inter. Muita gente em São Januário. Foi a fórceps, viu? A vitória. Porque tu é doido, o segundo tempo inteiro foi pressão gigantesca do Inter, cara. Vamos falar uma coisa aqui. O primeiro tempo do Vasco foi bem interessante, assim, mas o segundo tempo o time recuou totalmente com o jogo que eu acompanhei. Mas claro, uma coisa, o que acontece com São Paulo também. Você não acha que pro pós-Copa América, o Vasco é um clube que tem como crescer? Porque aí volta ao time, volta Leandro Castanha, volta Breno, Ramon. Se reforça. Eu acho. Se reforça porque tem 5 nomes. Precisa de um centroavante. Tem 5 nomes prometidos aí pela parceria que o Vasco acabou de fazer. Tem 5 nomes prometidos. Um deles, inclusive, vem de fora do Brasil. Parece ser o Wellington Nem. Tá tudo encaminhado com o Wellington Nem. Então, assim, a possibilidade de que o Vasco mais um velocista. A possibilidade que o Vasco consiga realmente dar uma... Eu na verdade, né? E o Lucha já botou um jeito dele de jogar. É isso que eu ia falar. Por mais que fale, o Lucha tem trabalho. A primeira pancada dele foi tirar o Max pra falar assim, ó, eu mando aqui. Eu mexi no medalhão. Mas é fundamental isso. Ele treinou ele com Big Mac, não deu certo. Ele colocava o Big Mac pro lado e pro outro, não deu certo. O dele era volta, né? Não, mas isso é característico do Lucha. O Lucha fez isso com o Ronaldinho Gaúcho, só que lá com o Ronaldinho ele perdeu a cara de braço no Flamengo. E o Lucha sempre faz isso. E eu acho importante que ele faça isso, não por conta do Max ser o medalhão, mas vai chegar e dizer assim, ó, você tem 4 jogos, projeto, perder 4 quilos até tal data. Aí o cara falou, não quero.
Então, beleza, que você não joga. Aí muita gente fala assim, mas o cara de salário atrasado tá querendo mandar alguma coisa. Pô, peraí, não é assim, não é desse jeito que as coisas funcionam. Quer dizer, então, que por conta que o cara tá com alguma parte dos direitos atrasados, ele não pode cumprir uma meta e não é só e fica ele, desempregado. Né? E não é só ele no Vasco que tá com salário atrasado. Mas você tem que analisar isso. Ó, o Vasco passa por um problema técnico, financeiro e político. Administrativo. Então, não é só o elenco que você tem que olhar, entendeu? Eu acho que essa semana eles conseguiram amarrar tudo isso. Porque o problema político do Vasco, agora vão morrer de espernear e não tem mais o que discutir. O cara vai ficar no mandato até o fim. Vão morrer de espernear lá, mas não importa. Não existe mais possibilidade de impeachment. Não importa, já não foi aberto e não vai mais, não vai mexer nisso, entendeu? E eu vou falar aqui uma coisa, se algum vascaíno estiver assistindo a gente, eu vou falar aqui uma coisa sinceramente. Os vascaínos, eles têm uma verdadeira admiração pelo trabalho do Júlio Brandt. O Júlio Brandt tem sido um grande sacana com o Vasco. Porque essa confusão toda essa desestabilização política que está acontecendo no Vasco é decorrência do trabalho do Júlio. O Júlio está querendo desestabilizar o Vasco politicamente para tentar ganhar a eleição na força, na paixão. Só que o Júlio não é um cara fraco. Né? Vamos desgraçar o time para ganhar. Mas essa crise do Vasco já não é de antes do Júlio. Eu acho que pode ser de antes. Do Eurico, diga na cara dele. Não só do Eurico. Seja homem. A Lara não tá vendo. Mas o próprio Roberto Dinamite, entendeu? O problema veio de antes. A questão é porque entrou um cara honesto, que infelizmente é incompetente, mas que está tentando, de alguma forma, resolver esse problema, só que as forças políticas do Vasco, elas são muito traídas, entendeu? E aí o cara como o Júlio entra para destabilizar, só que o Júlio é fraco, porque é preciso entender como é que funciona a política do Vasco, entendeu? Então ele não consegue vencer na dentro do Vasco. E aí tomou mais uma pancada de derrota agora, com essa derrota da comissão de inquérito. Não vai entrar em inquérito nada pro Campelo, ele vai terminar o mandato dele e acabou. Aí agora pagou todo mundo, já tem caixa para pagar todo mundo até o fim do ano, a custa de empréstimo, que seja, mas bem, o jogador que vai pro campo, ele quer saber se está recebendo, não quer saber se o clube está ferrado ou não. Então, já tem caixa para pagar todo mundo até o fim do ano, e encontrou um parceiro que vai injetar a grana. Então, vamos ver se ele consegue agora fazer o trabalho. Tem um treinador que tem tá história, precisando e tá querendo. Tá louco para fazer um trabalho, tá louco para fazer um... Inclusive a TV Vasco sofre para fazer a edição da palestra dele pré-jogo, porque é só não dá para aproveitar nada. Ontem eu tava vendo, este clube, vocês têm que entrar, porra. É complicado. Mas enfim. Mas ele é bom. Mas é um bom treinador. É um ótimo treinador. Eu disse pro Vandia há um tempo atrás. Eu sempre falei aqui na bancada, né, que antes de começar o campeonato, a gente tinha os favoritos, né, pro rebaixamento e tal, e o Vasco sempre estava lá nas listas de um, de outro e tal, e para mim o Vasco mudou de patamar. Alguns acham ainda que ele é um seríssimo candidato a rebaixamento, mas eu particularmente acho que não, depois que o Luxemburgo veio, exato. Aliás, eu mudou de patamar. Eu continuo achando que o Sport não cairia com o Luxemburgo. Também acho que não. O problema é esse, né? Que ele entregou mal o Sport, entregou mal o Galo, entregou mal o Grêmio, é isso. Mas ele não entregou. A questão é o seguinte: o Sport já estava muito ferrado quando ele saiu de lá. O cara deu uma estrutura para ele, depois tirou tudo. Vivi Luxemburgo muitas vezes, é o que eu digo. O Luxemburgo fez grandes trabalhos quando teve grandes elencos. Ele nunca foi um cara de arrancar leite de pedra. Então foi que a gente falou alguns programas atrás, que cara, a gente torce para que dê certo, tal, pelo Vasco, e a gente olha porque pelo sofrimento do Vasco mesmo, coitado, vocês não aguentam mais sofrer não dá. Mais que o São Paulo. Que o Luxemburgo, o São Paulo ainda não, tá longe o sofrimento do São Paulo, tá longe. Tá longe. Vocês só correram o risco de cair uma vez, não caíram ainda, só no Paulista. O problema, a questão do Vasco é que assim, é muito complicado, é muito difícil lá, porque não é só o rebaixamento, entendeu? São as complicações políticas. Mas o São Paulo já tá nesse bolo também. Porque o Botafogo é ferradíssimo. São Paulo não tem problema financeiro. Botafogo, eu acho que o Botafogo, se continuar do jeito que tá, eu acho que o Botafogo não bota 2 anos. Não tem torcida para segurar, isso daí já é um detalhe. No estádio não tem gente para ir pro jogo. Aí é a discussão do ser grande, né? Lembra? De estar grande. Eu continuo achando que o Botafogo não é clube grande. Eu acho que o Vasco... Opa! Eu nunca achei. Eu acho que eu nunca achei o Botafogo. Não, mas a minha teoria é diferente. Não é de ser... A minha teoria é ser e estar.
ser e estar. São duas O clube é grande, mas não está grande nesse momento. Eu só acho que não existe o estar, né? Eu já também falei a minha opinião. Só eu acho que não existe o estar. O clube é grande, passando por uma fase ruim. Mas o Botafogo ganhou o quê para ser grande? Não. Um brasileiro roubado em 95, roubado. Mas também não é só de título, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Agora sim, até a década... É sim que vocês ficam cantando o Tri Mundial, o Tri Libertadores, só que não entra em campo hoje. Não entra para ajudar, não te dá 3 pontos contra o Avaí, por exemplo. Porque é o seguinte, vou falar bem aqui por que eu penso isso, antes da gente, porque a gente precisa continuar bem aqui rapidamente a tabela. Uma vez, o Galvão, dentre muitas bobagens que fala, das sandices que ele consegue soltar, tem alguma coisa que se aproveita. Uma vez perguntaram pro Galvão, antes da Copa de 18, quem era o favorito para ganhar a Copa do Mundo. Aí o Galvão falou, você tem que pensar o seguinte, é o Neymar. A lógica é infalível. Você pensa o seguinte, são 21 mundiais, né, até a Rússia, 22 mundiais. Não lembro a quantidade. Acho que é mais ou menos contando, isso. Eu vou falar. Acho que é mais ou menos 34? Isso. É de 30? De 30, Uruguai. De 30 para cá. Só que não, mas calma aí. Só que teve guerra no meio, acho que 42 não teve, 46 não teve. Teve 34 teve 30 e 34, aí pulou para 50. Isso. 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 10 aqui. 82, 86, 90, 94, 98, 2 e 2... 21 edições. 21 edições, exatamente. Como é que você deixa eu começar a contar isso? Então, 21 edições. Ele é acostumado a contar, começou a contar os brasileiros também nos dedos. Aí eu acho que emprestaram os dedos. E nos fax. Aí recebeu um recado. Olha, mas enfim, são exatamente 21 mundiais. E aí, dos 21, quantos campeões nós temos? Poucos, né? Eu acho que 9, eu acho. Já li aqui são 7. 7, né? Brasil com 5, Alemanha e Itália com 4, Uruguai 2, Argentina 2, França com 1, Inglaterra com 1. Com 2. França com 1 até 18, sim. Né? França com 1. Agora quando ele comentou, né? França com 1, Espanha com 1. Agora a França com 2. Ele falou, não tem como você fugir desses. Não dá pra você fugir desses. E no feminino a coisa é parecida também, viu? E aí nós... Estados Unidos, Alemanha, Noruega. Então assim, ele falou e tem muito sentido o que ele diz. Então assim, essas seleções são grandes, tem história, tem camisa, entendeu? É o que eu falo. Tem força para chegar. E ele falou hoje sobre a seleção brasileira feminina, de futebol feminino, né? É tradicional também. É vice-campeão do mundo. O Brasil nunca ganhou. É vice-campeão do mundo. Por exemplo. Mas ela não pega carona no futebol brasileiro? Mas não pega só carona, não. Eu acho porque ele sempre está chegando. Sempre está chegando. Já foi uma vez vice-campeão olímpico. Foi 2 vezes vice-campeão olímpico. Foi campeão olímpico? Não, foi 2 vezes vice. Achei que... 2 vice-olímpicos seguidos. Dolorosíssimos. Então, assim, a seleção feminina também tem uma certa força. Então, essa coisa do grande... É porque o Botafogo nunca ganhou nada. O clube grande, para mim, ele tem que ter título para apresentar. O Botafogo não tem... É a mesma coisa, o Flamengo, por exemplo. O Flamengo, o flamenguista, ele tem uma ilusão utópica de que o Flamengo é time tradicional de Libertadores. Não é. Não, mas tradicionais eliminações. Você não está entendendo direito. Você está contornando. Agora a gente também tem que lembrar do detalhe. Falou assim, o que é que o Botafogo ganhou, né? Até a década do começo da década de 90 não vai falar de base de seleção, pelo amor de Deus. Não, vai falar do que só dava Santos, Botafogo e Palmeiras. Eu não ia falar disso, não. Mas isso também vale. Mas assim, o que eu ia falar é que até a década de 90... Você tem um roupeiro na seleção? Estaduais... Eu fiz fisioterapeuta. Podólogo, ele tem um podólogo. É o podólogo. Até a década de 90, os estaduais tinham importâncias gigantescas. Às vezes até mais do que o brasileiro. O Botafogo só tem 22. Mas aí, assim, dentro do Rio, o Botafogo tinha esse costume de ganhar os campeonatos estaduais, que às vezes era mais difícil do que ganhar um campeonato brasileiro, entendeu? Mas a gente tá falando assim, disso aí de uma coisa... Então isso é importante também. Mas é isso que eu tô dizendo. Para você considerar que um time é grande ou não, a história também, ela tem um peso enorme. Para mim, ela é o que tem mais peso. Depois vem a questão da torcida, depois vem títulos e tal. Então, se a gente falar de história... A história não pode ser esquecida nesse momento. Se a gente falar de história, vamos fazer o seguinte. Vamos ver a história dos clubes brasileiros, todos, e a história de um clube que foi pioneiro na abolição do preconceito, do racismo dentro do futebol brasileiro. Também. Então, o Vasco é gigante. O Vasco é gigante também. E esse momento da história do Vasco
faz com que ele se torne um time grande também. Eu também penso assim. Eu penso que isso importante, a história é muito importante. Eu não acho que o Botafogo seja um clube... Primeiro que não é um clube de massa, você já morre aí. Você fala assim, não... Torcida não tem. Torcida não tem. Não segura o clube. E nem a portuguesa. Portuguesa era tradicional ou não era tradicional a portuguesa? Muito tradicional. O Corinthians nasceu da Guarani era tradicionalíssimo. Guarani... Mas o Corinthians é uma torcida de massa, tradicional é diferente de grande. Eu tenho essa diferença. Pra mim o Botafogo nem tradicional não é também. Eu acho o Botafogo... É só carioca, pô. Eu acho o Botafogo... Mas essa questão do estadual, da importância do estadual também tem que ser levada em conta. Eu acho o Botafogo um clube medíocre. Hoje ele tá numa fase realmente ruim que deixa ele num patamar de médio. Mas ele ainda assim é um time grande. Assim como eu acho que o Corinthians era medíocre até 90. Por isso que eu ia dizer, se a gente não for considerar a história, o Corinthians nasceu na década de 90. Porque antes disso, mas eu não curioso. Ele passou 22 anos na década de 70 sem ganhar. Ele cresceu mas por causa do sofrimento do Corinthians. É um negócio estranho, né? Porque antes não havia já rivalidade entre os clubes paulistas? Entre Corinthians havia, e então. Mas era mais Santos e Palmeiras, na verdade. Você tem que ver o seguinte, ó, presta atenção. Vê os times que estão na Série A hoje, certo? Aí bota de 90 para cá. Desses times na Série A, 90 para cá. Pega os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 grandes de Minas, os 2 grandes do Sul. São os grandes hoje, esse bloco do futebol brasileiro. Pega desses de 90 para cá. Quantos títulos cada um desses times ganhou e quantos o Botafogo ganhou? O Vasco foi campeão da Libertadores, o Flamengo foi campeão da Libertadores. O Santos foi campeão brasileiro da Libertadores. O Flamengo foi, né, pô? Ok, beleza. O Flamengo também é outro time que de 90 para cá é bem mas o Flamengo ganhou título nacional. Isso. Muito. Um brasileiro. 2 brasileiros. Ganhou 92. Ganhou 92. Foi com o Júnior, né? 95 foi o Botafogo. Foi 93. 92. Foi 92, que o Zinho depois foi Palmeiras. E 2 Copas do Brasil. 2 Copas do Brasil. Só 2? Só 2? Acho que sim. E decidiu algumas, inclusive. 2009 Brasileirão, teve Copa do Brasil recente, mas ele tá ali ganhando alguma coisa nacionalmente, entendeu? E se posiciona... Botafogo não fosse o roubo do gol impedido do Túlio, não teria ganho nem do Santos lá em 95. Não, assim, é isso que tem. O Vasco ganhou 2 brasileiros no Libertadores, São Paulo ganhou 3 campeonatos brasileiros, ganhou Libertadores, Mundial. Corinthians, maior campeão, talvez, do século nacional desse século XXI. Da década de 10, eu acho que o Corinthians passa o carro, insuperável. Palmeiras ganhou, o Santos ganhou o brasileiro, ganhou o Libertadores, o Atlético Mineiro ganhou Libertadores. Finalmente. Outro time que não tá nesse rol aí é o Inter, né? Mas o Inter ganhou Libertadores, Recopa, ganhou. O Inter é campeão de tudo. Do mundo, Tudo. Mas tá há 40 anos sem ganhar, 41 anos sem ganhar brasileiro. Mas também. Mas aí. Enfim, ganhou o título, ganhou o Mundial de Clubes. Ganhou um título mais importante. E o Botafogo ganhou o quê? Podólogo na seleção, jovem. Então não tem como você considerar o Botafogo clube grande por conta da história que aconteceu há 40 anos atrás. Não dá. Enfim, bem, vamos seguir aqui a tabela aqui do... Eu posso só ler aqui rapidinho o que o pessoal tá falando aqui, ó. Por favor. O Marceleta, meu ídolo Tim. O Marceleta é incrível. É o Marceleta. Marcelo aqui. O São Paulo tá ganhando 3 pontinhos. O Romilson me mandou. Marceleta, vou puxar teu saco não, viu? E essa decoração em homenagem ao Federer ali na tomada. Vai acabar com as mãos de sorte. Olha Jorge Jesus no Maracanã. 12º título de Roland Garros, né? Federer. Clay, seu lindo, deve ser eu. Grandeza e tradição hoje não são sinônimos. Opa, olha aí. A Larice disse assim, ó, interessante foi ver o Galvão percebendo, vez por outra, como os números de vitórias das mulheres são grandes. A gente não valoriza muito, né? O Botafogo ganhou esse título de grandeza nos anos 60, quando era praticamente a base da seleção, o Fabiano falou. Isso também é importante. Como eu falei, isso também tem que ser levado em conta. O Guilherme Balbuena, que é o Barroca, treinador do Botafogo... Professor Guilherme Rolim. Tá aqui, ó. Um salve ao Tupi, Clay e ao Hudson, monstro do São Paulo. Tinha que sobrar pro Hudson, né, cara? Beleza, vamos seguir aqui, porque senão a gente vai passar. Bem, a gente não entra nas nossas pautas. Ainda no sábado, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Boa vitória do Palmeiras, mantém na liderança. O Grêmio venceu, já às 19 horas, o Grêmio venceu o Fortaleza por 1-0. Sofrido. Maldade pro Fortaleza mais uma vez. Mais uma vez boa atuação, mais uma vez derrota. E que bola do Jean-Pierre. E essa vez o Rogério Ceni deu uma declaração dura. O Rogério enfim soltou, porque eu tinha 2 anos que eu esperava isso do Rogério. Pois é, que quando ele era jogador do São Paulo, ele... Era todo dia. Ele soltou o quê?
Soltou o verbo reclamou, lá. né? Falou. Dizendo que Calma. o Fortaleza é prejudicado pela arbitragem. Soltou e tal, o quê, Marcelo? Calma. É difícil você fazer os resultados, porque o Fortaleza sempre é visto. Agora ele tá assistindo na pele, Na né? verdade, realmente a gente sabe, né? Que sempre na dúvida, o pequeno vai ser. O vai mais ser impressionante prejudicado. é você ver quando o cara tem culpa no cartório. Já... Já se acusa logo. É incrível isso. Muito O bem. Rogério segurou, mas teve hora que ele teve que Falou, falar, né? Beto Mototáxi, 475. Ô, Beto, você tá ligado com a gente. O Cruzeiro e o Corinthians ficaram no 0x0. O que acontece com o Cruzeiro aí, que não engrena no Brasileirão? Na Libertadores passa o carro, o Brasileirão toma fumo o tempo todo. Passa o carro também até a página 9, né? Eu acho que Thiago, agora ele vai o ter grupo foi Calma fraco. lá, mas bem, a campanha da porra. Eu tenho opinião sobre o Cruzeiro também. O grupo do Cruzeiro também não era lá essas coisas, não, né? O técnico é fácil. Assim como não era do Flamengo, e o Flamengo teve dificuldade, né? Eu acho que o elenco é envelhecido, isso é um ponto importante, por exemplo, e não traz muitas opções, você não tem muitos jogadores que são polivalentes ali. Você não tem, o Cruzeiro não tem. É um elenco envelhecido com Robinho na casa dos 30, Thiago Neves na casa dos 30, Fred já passou, Edilson já passou, Dedé com 30 anos, você vai vendo o Fábio 30 e Ariel. 30 e Ariel todos. Cabral, e tem um técnico que, se você não tem um elenco polivalente, você tem um esquema de jogo muito manjado, que é o do Mano, que ontem tinha até um meme do Mano e o Carice comentando assim, eu duvido você fazer gol na minha retranca e outro, e eu duvido você fazer na minha, e foi 0x0. Então, não Eu tenho uma opinião, fica previsível. Eu tenho uma opinião bem formada. Eu nunca achei o Mano um grande treinador. Também não. Mais uma vez, vem a questão do título. O Mano ganhou o quê para ser considerado um treinador de seleção brasileira? Mas também eu são acho que três não é Copas só do questão Brasil, de eu acho. ganhar, Só, né? acho que ele ganhou só uma. Não, Eu acho pô, que ele ganhou com o Corinthians, se não me engano. Ganhou uma com o Corinthians. Ganhou E ganhou duas com o Ah, Cruzeiro do Cruzeiro, recentemente. tá, é verdade. 3 Copas do Brasil. Mas eu acho que também só isso, a questão E dos foi pra títulos, seleção, né, velho? Também não faz. Mas quando ele foi para a seleção, ele só tinha uma Copa do Brasil, não tinha nenhuma credencial para estar lá. Mas aí é política da Mas ele era do CBF. Corinthians, eu acho que o critério principal é esse. Eu acho, Ser do eu Corinthians. acho que o critério é ser gaúcho ultimamente, né? Porque eu acho que do Filipão de 2002 para cá, teve algum que não foi gaúcho? Só? Não, Acho nenhum, que né? não, né? Não, antes foi Depois do Leão, Mano, antes, voltou né? o Dunga, Foi mas Leão, aí- antes foi... não teve. Do Filipão para cá é Filipão, Dunga, Dunga, não, Filipão, Mano Parreira. Menezes. Teve Parreira voltou, Teve é o verdade. Parreira na jogada. Depois 2006, do Parreira, né? 2006. Depois do Parreira, aí segue a dinastia dos gaúchos. Inclusive, Diga-se de sofreu passagem, uma- a filosofia também de jogo que eu, particularmente, sofreu odeio, viu? sofreu uma criticazinha do... foi campeão mundial. Até um pouco, uma criticazinha até um pouco chata, achei totalmente descabida do Levi Coupe. Ali o Levi Foi muito infeliz. foi muito infeliz no comentário que fez o Levi. Do São Muito. Paulo, né? Nossa, Tem tatuagem e tal. Anda de bicicleta. Sou eu. ele foi extremamente infeliz, o Levi. Ali eu senti uma pontinha de não é ciúme, mas de despeito. Despeito. É uma ironia desnecessária, Ele já né? estava meio desgastado com a imprensa, Até né? porque E quis os- cutucar a imprensa, na verdade. Não foi nem pro São Paulo em si, eu acho. O recado foi pra imprensa, né? Na verdade, E nesse batia fim de demais reta, nele e meio que ele tava na revoltado cabeça todo dele, mundo, né, passava Rondinho? a mão na cabeça do... Ele tava revoltado com todo mundo também nessa reta mas final, mais com a chutando balde. imprensa, né? Porque a imprensa Tá velho também, exaltava o trabalho do Do São São Paulo Paulo. e tal, mesmo com tomando de 5 lá no Campeonato Paulista, e ele de repente deu essa cutucada no... Que os caras torcem pra, na verdade, é que Diniz e São Paulo, a galera torce pra que dê errado. Nós temos gente no grupo aqui que Mas eu torce pra acho que dê errado, pra que eu acho o Diniz- futebol não mude. Eu acho o Diniz um excelente. É Claro, A gente velho. pegar aquele time Eu do torço Fluminense, dele. aquele time do Fluminense é um lixo. É triste, É viu? um lixo o time do Quem é Fluminense. Iônigons? Nossa Senhora. Que as Bem, coisas o Ceará- evoluam, né, como um todo, né? Vendo a questão do futebol em si, pela beleza, pela técnica do futebol, eu particularmente torço para isso. Né? Porque Claro. o futebol brasileiro vive de resultado, porque o cara vive de resultado A quando ele gente, cai. a gente vai já falar sobre o treinador aqui, vai ser um negócio bacana. Eu tenho uma ideia. Uma pauta Bem, aí, né? Ceará e Bahia 0x0, Avaí e São Paulo 0x0. Que resultado pro Avaí e pro São Paulo, hein? Ai, meu Deus. Bem, Rapaz, pela bola que tava jogando mesmo, realmente é de se comemorar esse resultado de 0x0. O cara fala que a seleção feminina Quando a gente se assistir tem- futebol feminino quando a gente não é tem o legal. grande Alexandre Pato. Viu, Guilherme? Quando a gente tem o Hudson de capitão, a gente tem que comemorar o empate com o É Avaí, isso velho. Eu tô triste até hoje que levei o chapéu do Mas São que Paulo. saudade, hein, Rogério Ceni? Olha, na Vila Belmiro, agora às 19 horas, na Vila Belmiro, o Santos vai enfrentar o Atlético Mineiro. Terceiro jogo seguido, né, entre os dois. É um jogo importante, porque os dois estão no G4
E pode valer a vice-liderança do campeonato. Empatezinho, vai ter E jogo bom de se ver também. Jogo bom. Jogo bom de se ver também. Tem Fla-Flu no Maracanã hoje, né? Inclusive o Jorge Jesus tá assistindo o jogo, né? Tá no Maracanã. O Jorge Jesus disse não pro Vasco, disse sim pro Flamengo. Ele tá decidindo em que momento do jogo ele vai mudar o Pará pelo Rodinei. O Jorge Jesus É certo. é uma coisa interessante. O Jorge Jesus ele disse que não vinha pro Vasco, que tá esperando uma proposta de um grande clube europeu. E aceitou uma proposta do Flamengo, que eu não entendi nada. Mas aí ele não vai consultar, o Tupi, o momento político, financeiro. Você acha que o técnico não vai olhar para isso? Vai olhar para as ferramentas que ele tem? Aí você tem que sem clubismo nesse momento. Eu acho o erro grave do Flamengo. De trazer o Jesus, eu acho. Mas eu acho uma aposta, não vai fazer não que nem acho o Marcos mesmo. Vargas, não, né? Dizer porcaria de campeonato português. Se o Flamengo pegou uma alfinetada do absolutamente, cara lá, foi comédia. Absolutamente. O Jorge Jesus é credenciadíssimo para assumir qualquer clube no mundo. Então tu acha que o erro foi dele? Só que eu acho que o problema é o seguinte: eu gosto de trabalhar com número histórico. Vamos remeter. Qual foi o treinador estrangeiro que ganhou alguma coisa no Brasil? Pode procurar, eu já fiz essa pesquisa. Zero, nenhum, nunca. Só o treinador do Palmeiras, o argentino que treinou até o Palmeiras Uruguai, não. Lá nos anos 70, inclusive, sim, ele era um argentino que foi campeão, que foi treinador da academia do Palmeiras, inclusive inauguração do Mineirão em 65. É o Palmeiras que se veste seleção brasileira e ele é o técnico. Ele é o único técnico estrangeiro da história da seleção, porque ele treinava o Palmeiras, vestiram o Palmeiras Filpo Nunes. Eu confesso que Mas assim, é uma coisa muito lá no passado. Então, assim, não dá, sabe por que não dá? Quando o Flamengo contratou aquele lá do Atlético Nacional, agora o Rueda, eu falei, cara, não vai dar. Mas você não. Cara, não dá. Primeiro porque é o seguinte, o cara como o Rueda, ele precisa de tempo de trabalho. É a mesma coisa do Jorge Jesus. O Jesus não vai assumir o Flamengo, porque aqui no Brasil é assim. Mas estão apostando tudo na parada. Todo mundo está apostando na parada. Mas é porque aqui no Flamengo, aqui no Brasil, São Paulo. aqui no Brasil é o seguinte, o cara tem que assumir o clube. O cara tem que assumir o clube e amanhã ele tem que ganhar de 5-0. Entendeu? É um milagre. O Jorge Jesus, o Flamengo vai ter que ser campeão agora. Mas não é assim que funciona. O cara precisa de um tempo de trabalho, entendeu? Então o Rueda não deu certo no Flamengo, não é porque ele é ruim, não, é porque ele não conhece o futebol brasileiro. Mas eu acho que em relação ao Rueda tem uma particularidade também. Só para completar rapidamente, desculpa te cortar, mas aquela coisa é a seguinte: o Oliveira Canindé, que foi campeão brasileiro com o Guarani de Sobral, é um cara, rei de acesso. É rei de acesso. O Oliveira Canindé ganhou título em todo. Deu taca no Fluminense lá, dentro do Maracanã, treinando no Campinense. Foi o América de Natal. Enfim, ele já fez de tudo no Canindé. Por que o Oliveira Canindé nunca treinou time de Série A? Que nem o Givanildo. É do Givanildo, exatamente. Ele é um Givanildo. Então, a questão é que o Jesus, ele tá vindo para treinar no Brasil, mas ele não conhece. Quem é que dá uma coçada igual o Givanildo? Não existe. Zero. Não existe, ó. Então, o cara lá, o treinador da Alemanha, ele é especialista nisso também. Ai, credo. Nossa, aquele cara é nojento. O cara come caca, cheira furico, faz tudo enquanto. Como eu ia falar, né? A particularidade do Rueda também, eu acho que também essa particularidade veio com os jogadores colombianos, né? Não colombianos, os que jogaram no Atlético Nacional que vieram para o Brasil, né? Eu acho que também. Toda enganação. Teve um pouco disso também em relação ao Rueda. O Rueda acabou se tornando um técnico referência naquele ano, né? Pela Libertadores que fez, mas porque o time também estava encaixado. E porque pegou o São Paulo, pô. Aí detonou o São Paulo e enganou todo mundo. Aí o São Paulo vai e pega 4 gols do Borja. Pelo amor de Deus. Aí você vem com Borja, Trauco. Mas Trauco também estava nesse time aí? Trauco. Na Atlético Nacional? Sim, Trauco. Porque pra mim era Berril, Marlos Moreno e o Guerra. E o Guerra também. Era o quarteto. O Guerra joga bola lá. Era o quarteto. Mas o Guerra se machuca demais. O Marlos Moreno é absolutamente ridículo. Ele é horroroso. Pífio. O Berril do mesmo jeito, é muito cara. ruim. O Berril do mesmo jeito. Mas o Berril corre. Berril corre. Mas aí ele vai disputar o 100 Berril metros. corre. O Bolt. O Marlos Moreno é absolutamente horrível. Ele não tem nível para estar em futebol de jeito nenhum. Mas o Borja é artilheiro, cara. Artilheiro. Do tiro de guerra. Artilheiro. Olha, tem Fla-Flu, tem CSA e Botafogo no Repelé. Jogão esse aqui. Esse aqui é jogar. CSA e Botafogo. Como eu torço pro CSA, viu? Nossa. O único que arrancou ponto do líder do Brasileirão. Muito bem. E o Goiás vai enfrentar a Chapecoense no clássico dos verdinhos lá no Serra Dourada. Chape cai. Não cai.
Não cai. Bem, são 18 horas com 55 minutos, vamos dar um intervalinho porque eu preciso faturar e na volta a gente já começa a falar sobre as nossas pausas por aqui. Tem muita coisa pra gente falar, não vai dar tempo de falar tudo, mas vamos tentar. A gente volta já já. A Unimed Sobral tem um plano de saúde ideal para microempreendedor individual, pequenas e médias empresas. A partir de 2 vidas, você já pode contratar e ter a cobertura do plano de saúde que melhor atende o seu negócio e tem aceitação do maior número de empresas. Plano de saúde Unimed Sobral para microempreendedor individual, pequenas e médias empresas. Simulação de plano no www.unimedsobral.com.br e plantão de vendas no 3677-3005. Unimed Sobral, cuidar do seu negócio. Esse é o plano. Você está ouvindo Mundo Esportivo. Seguindo o azul da imensidão, pro bem florir no coração, mãos para colorir, passos são pra seguir. Mas se regar a esperança, a vida volta a ser criança, sorrindo, aprendendo a andar, pois basta acreditar que o bem é a semente que cresce na gente, só poderá cultivar quem for capaz de amar. Estrada pra caminhar, futuro pra conquistar, regando a educação, Colégio Luciano Feijão. Mundo Esportivo. Instale seu split com garantia. A Fique Frio é a única empresa credenciada para instalação de split com garantia de fábrica. LG, Springer, Green, Mídia, Philco, Electrolux e outros escolheram a Fique Frio, a empresa a lhe oferecer garantia de fábrica. Só a Fique Frio tem a garantia de fábrica. Instalando na Fique Frio, a garantia varia de 1 a 10 anos. Isso mesmo, de 1 a 10 anos. Fique Frio, fone 3611-3302, Rua Menino Deus, 673, Sobral, Ceará. A saúde é algo de mais precioso à vida. Fazer exames periodicamente é de vital importância. Para isto é que o Larbos Laboratório de Análises Clínicas vem a cada dia ampliando e modernizando seu parque tecnológico e capacitando continuamente seu quadro de funcionários. No Larbos, você encontra tratamento humanizado, rapidez de entrega e exames de altíssima qualidade. Quer exames de qualidade? Vem para o Larbos Laboratório de Análises Clínicas em Sobral, Coreaú e Tianguá. Um laboratório com selo de acreditação DICQ da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Entre em contato conosco pelo telefone 3611-2486. Larbos, o seu abraço com a saúde. Quer andar sempre linda e com as melhores tendências em bijuterias? Seu lugar é na Angelique Bijuterias e Acessórios. Cintos, bolsas, anéis, colares e demais acessórios femininos você encontra na Angelique. Estamos lhe esperando na Rua Raimundo Teófilo de Castro, número 206, no coração de Itapipoca. Venha conhecer e ficar ainda mais linda. Angelique Bijuterias e Acessórios. Bijuterias e Acessórios. Você está ouvindo Mundo Esportivo. São Paulo. 18 horas e 59 minutos, a resenha não para por aqui, a gente vai voltando com o nosso Mundo Esportivo. Segue 0-0 Central Atlético Cearense, 2-0 Floresta e Santa Cruz de Natal, os jogos estão no intervalo. Bem, a gente vai falar rapidinho aqui, é o seguinte, a gente vai ter que correr com o tempo, mas vamos falar rapidamente da estreia das meninas da seleção feminina de futebol, sem Marta em campo, que é a melhor jogadora do mundo na atualidade, mas com Cristiane, inspiradíssima. Se a Cristiane estava acima do peso e jogou a bola que jogou, eu não sei. O Brasil vai ser campeão. Acima do peso e acima da idade, viu? Normal para o... Viu? Tá fechado dele. Acima do peso e acima da idade, viu? Para a maioria, né? Para a média do futebol. Porque a Cristiane tem 34 anos
juntamente com a Formiga, que inclusive 41. está batendo um recorde agora. 7 Copas. 41 anos, se tornou a mulher mais velha a participar de uma Copa do Mundo. Junto com ela também, daquela geração de prata, né? Tem a Marta, que estava no banco, como o Tupi já falou, Cristiane, Formiga e a goleira Bárbara, que é um dos meus destaques. Ela é bárbara. Ela é bárbara. Ela fez umas defesas, tá vendo? Ele pega no ar, cara. Mas é interessante, Tupi. Essa Copa, a 8ª Copa, não é? É interessante a gente colocar algumas questões. Outra interessante também. Primeira vez na história das Copas em que um gol foi anulado com a ajuda do VAR. Bacana. Olha, o VAR aí foi com um gol francês anulado. Tivemos aí, desde o dia 7, né, França 4-0 na Coreia do Sul, Alemanha, Espanha, Noruega, e o destaque hoje realmente fica para o quarteto ali, né, a Andressa Alves, Debinha, Cristiane. Na verdade, Tamires também jogou Tamires, muita bola. lateral esquerda, jogou muito. Jogou um Os meus absurdo destaques de futebol. também. Apesar da vitória, eu particularmente achei que o Brasil não estava muito organizado ali no meu campo. Eu assisti hoje pela manhã. E perdeu um caminhão de gol. Perdeu um caminhão de gols. Um caminhão de gols. Então, assim, vai pegar Austrália e Itália. Eu assisti hoje o jogo da Austrália com a Itália. Um jogo espetacular. A grande A Austrália é uma das favoritas ao título. É uma das Austrália? favoritas. A Perdeu Austrália de virada, né? junto com os Estados Unidos. A Austrália, virada da Itália. Eu não Estados Unidos acredito. Austrália, Estados Unidos, Alemanha, Japão e França. A França é fortíssima. Noruega A também. França hoje, aliás, dia 7, na estreia, a França, ela passou o carro, mas o jogo absurdo. Então, o nível do jogo da Austrália com a Itália foi altíssimo. Um nível do jogo muito eficiente, toques, cruzamentos, viradas muito certeiras. Mas pelo que você viu, Marcelo, dá para a seleção brasileira surpreender e vencer a Austrália? Por 1-0 que Eu seja. acredito que do jeito que jogou hoje, ele tem que melhorar mais. O meio-campo, para mim, não ficou muito ajeitado. Tá faltando esse nome no meio, né? meio. Eu tenho algumas coisas, assim, tipo, a Debinha, ela correu, se dedicou, ela se entregou, mas perdeu muita bola na frente. Foi muito gol perdido. Hesitava muito na hora do último passe. Enfim, eu acho que a Debinha pecou nesse quesito, apesar de ter se entregado muito. Mas eu acho que a Andressa Alves fez um partidaço. Apesar de ter perdido um pênalti. Sim, mas fez um então, partidaço. mas foi um partidaço. E a Tamires, que é a lateral esquerda, foi assim. E você tem que considerar também que não era um momento fácil, melhor né? do que um monte de marmanjo. Nossa, mas jogou muita bola. O Brasil Três vinha cruzamentos que de- o primeiro foi ela que fez o cruzamento pro Daí primeiro O gol nove da derrotas. Cristiane. cruzamento lindo. E a Cristiane, o cabeceiro da Cristiane Sim. é Outro É a Copa da transição pro Brasil, né? institucional. E outra, vinha de 9 derrotas? Vinha Desde abril. A Desde maior, abril, maior né? importância dessa Copa do Mundo, Cleivan, é porque essa Copa do Mundo está sendo assistida por quase 1 bilhão de pessoas. Pois é. Uma E- Copa diferente. 50% dos jogos já estão com os ingressos esgotados há muito tempo. Eu queria falar Isso sobre é muito isso. importante. Mas é importante a sua pergunta, Tupi, porque realmente tem que dar uma melhorada ali, tá certo? Apesar do placar, foi um gol de cabeçada, um gol de cabeça, um gol de bola parada, e o segundo gol é que foi trabalhado justamente ali, começando com a Andressa, né? Foi ali pro lado direito, cruzou e numa bola esticada a Nos dois Cristiane. chegou Mesmo Reinaldo. com o retorno da Marta, tu também acha isso aí? Pois é, mas aí é uma Não muda incógnita, de né? É muita Não muda de diferença. patamar. É É uma muita incógnita, diferença. porque o técnico foi perguntado ao final da partida se a Marta poderia jogar, e ele se esquivou. Ele disse, isso é com o departamento técnico. Mais uma vez ele se esquivou. E a Formiga fisicamente aguenta o tranco? Formiga, pois 41 cara, anos, a gente minha entra- idade. A gente entra Acho que ela naquela tá questão. lá para a questão do vestiário, né? A gente É da entra transição naquela- que eu tô falando. A gente entra na- Mas ela Que é uma figura ela poderia importante. ficar no banco, porque eu acho que isso aí o Cleivan colocou uma coisa importante. Se ela vai aguentar o tanque até o fim. Porque Futebol Vai é muito puxado, forte puxado, fisicamente. é. Porque o que, Olha que o tamanho Brasil das fez? outras O que o Brasil fez? Marcou bem a saída, fica ali dando aquela pressão para induzir o erro do adversário, só que tem que ter perna. E a Jamaica também. E a adversário Jamaica, frágil, né? fisicamente ela estava bem. Tecnicamente, ela tem que ralar muito. Agora, quando Mas chegar, uma quando goleira pegar tanto a Austrália quanto a Itália, certo? Que tem os dois times fisicamente fantásticos. Aquela lateral direita da A goleira da Austrália, rapaz, a Carpenter, Ellie Carpenter. vou dizer, Mas mas- aquela menina Eu vou apoia. te falar uma coisa. faz tudo. Vou te falar uma coisa. Se metade desse time tiver uma goleira do nível da goleira da Jamaica, eu vou te falar. A goleira da Jamaica pega um absurdo, cara. É muito boa goleira. Legal, né? Então, assim, concluindo essa questão, pessoal,
chega aquela parte em que a gente falou agora há pouco, de ser um evento que pela primeira vez está tendo uma repercussão enorme. Não é isso? A gente está vendo muitas pessoas nas redes sociais incentivando, apoiem as nossas meninas, não é isso? Então, assim, a questão do machismo, que eu prometi a alguém, prometi para a galera que ia falar um pouco sobre isso, se eu não falar, eles me matam, principalmente elas, né, minhas amigas me matam. Então, assim, até na recepção da Copa, a gente nota que, infelizmente, ainda existe diferença. Infelizmente, ainda existe diferença. Tudo, né? Premiação. Mas aí é que eu ia dizer, bem complicado. O futebol, ele é machista. Veja, o vôlei feminino é abraçado por todo mundo quando joga uma Olimpíada. Isso. O basquete feminino é abraçado por todo mundo. O handball está sendo abraçado. E o futebol não é porque o futebol é um meio machista. Sim. Você tá entendendo? Eu vivi um pouco. É um dos esportes onde os jogadores que são homossexuais não se revelam, gente. Todos os esportes os caras se revelam. Eu acho que a primeira. O Richard não segue isso aí. O primeiro passo. No CrossFit, o primeiro passo, Tupi, é exatamente fazer isso que a gente está fazendo agora. Tocar no assunto, não é isso? Porque a partir do momento em que nós nos colocamos aqui no debate público, porque isso é um debate público, a gente tem que, primeiramente, reconhecer que existe essa questão e, posteriormente, mostrar aos filhos que, não é isso, o mesmo valor, a mesma técnica que se aplica ao futebol masculino, se aplica ao feminino. A igualdade dos gêneros, né? Perfeitamente. Se a gente vê um jogo desse, quem está acompanhando essa Copa está vendo o nível incrível do futebol que está sendo jogado. Pato ou Cristiane? Cristiane, com certeza. Bárbara ou Volpe? Bárbara. Cara, tá brincando. Volpe fechando. Escolher, cara. Pra mim tá fácil escolher, porque que fase, né? Como dele muito leite, que tá complicado. Tem que treinar, tem elenco, tem experiência, concluindo a resposta aqui ao querido Tupi, tem elenco, mas tem também muito gás. Eu só acho o treinador muito fraco. O Vadão é um nome muito polêmico desde que foi convocado, através de piadas, ele fez colocações desnecessárias, porque estava justamente treinar uma seleção feminina, mas é aquela questão, como né? Falou, né? Pra gente, eu também me coloco nisso, né? Pra gente, todo mundo, pra nós homens, né? Isso. A gente desconstruir isso é bem complicado. É difícil, a gente tá aqui brincando com isso desde o começo do programa, a criação cara. que a gente tem, principalmente aqui no Ceará, no Nordeste, né? A gente tá aqui, então, assim, no futebol, cara, isso aí é mais complicado mais nítido porque ainda, o meio né? assim, a pressão é grande. Aí, às vezes, até sem querer, o próprio... tem a expressão, né, que é famosa no futebol, o próprio que treinou o São Paulo, cara, o colombiano lá que treinou o São Paulo, o treinador. O Osório falou que assim, tinha as duas canetinhas, a azul e a vermelha. Exato, ele falou assim, futebol não futebol é um esporte de contato, é jogo para homem, não sei o quê, né? Ele falou alguma coisa assim na Copa do Mundo, né? Aí ele saiu de São Paulo. Homem, não sei o que. O Vadão falou isso. O Vadão falou é isso que eu tô dizendo. Futebol é esporte para homem. Eu vou deixar o São Paulo, tô saindo. Aí o próprio técnico fala isso. E aí, assim, é difícil, às vezes ele solta mesmo assim, até sem querer, né? Deixa eu abraçar aqui o Gilberto Araújo, o Márcio Félix e o Yuri Braga. Vamos abraçando aqui, a galera tá ligada também aqui pelo nosso Facebook. Mande um abraço pro Pará, que ele errou um passo. Que eu ia falar aqui, que você já pensou que o Jorge Jesus um dia dormiu e acordou sabendo que ia treinar o time que tinha um Pará como titular? E como reserva o Rodinei. Você sabe onde o Pará jogou, amigo, pra você falar isso? Você sabe onde ele jogou? Santos, Grêmio, Flamengo. Tem outro time que ele jogou. Nunca jogou em time pequeno, não, amigo. O Douglas jogou no Barcelona, velho. Ele foi por 10 anos, O Belete. Não tem isso, não. O Belete foi Cruzeiro, São Paulo. O Ronaldo Fenômeno tem orelhudo. O Belete fez gol em final de Champions. Então vocês estão marcando sua boca pra falar do Belete. Vocês estão marcando melhor o Pará do que ele marca. Abre sua boca pra falar do Belete. Olha, seleção brasileira. Só finalizar aqui a questão do futebol feminino. Não finalizar, mas só pontuar um detalhe interessante que o Marcelo estava falando aqui, é a questão da história, né, do futebol feminino. A gente pensar assim no patamar, né, que o Tupi colocou aqui, que está sendo vista por várias pessoas a Copa do Mundo, nunca a Copa do Mundo feminina foi tão... teve tanta repercussão e não foi tão mas não tem uma bandeirinha na rua, né, cara? E aí, a gente pensar que há mais ou menos uns 40 anos, vamos chegar lá. O futebol feminino era proibido, cara, por lei.
não era pouco incentivado, era proibido. As mulheres não podiam nem jogar futebol, era proibido. Vamos chegar lá. Então a gente chegar nesse patamar, assim, é de se realmente a gente vangloriar, né? Bem, teve também seleção brasileira de futebol. O que vocês acham de Brasil e Austrália? O que vocês acham? De resultado. Eu acho que a Austrália ganha. Eu coloco 1-1. Acho que não, acho que a Austrália ganha. A Austrália está muito à frente. Se a Marta não jogar, eu vou ganhar a Austrália. Tem a Marta. Se a Marta jogar, eu tô de empate. Eu vou de empate, eu vou de 1-1. Se a Marta jogar. Apesar de eu torcer para as meninas. Seleção brasileira também teve futebol masculino em campo. O Brasil enfrentou Honduras no último amistoso preparatório para a Copa América. A poderosa Honduras. Mas aí fez o que tinha que fazer também, né? Sim. Eu disse isso. Esse é o detalhe, né? Porque eu acho que quando foi que o Brasil goleou um time fraco? Não me lembro. Jogou mal contra times fracos nos Brasil empatou com... recentemente agora empatou com a seleção fraquíssima. Qual foi? Sérvia? Não, que Sérvia que nada. Não, foi uma seleção da América Central aí assim, também. Tipo Honduras. Tipo Honduras. Panamá. Isso, foi de 0-0, né? Então, peraí. Olha que bonito o Diniz. Então, bola de pé em pé. É lindo demais para quem gosta de futebol. É muito bonito. Bem, quando foi expulso o jogador de Honduras, já estava 2-0 e o Brasil jogando bem, só para justificar também que... Sim. Então é o seguinte, a seleção brasileira entrou em campo hoje, o Tite mandou outra formação para campo, manteve Daniel Alves, colocou os Marquinhos e Thiago Silva de titular, depois entrou o Éder Militão e o Miranda, para mim o pior lateral que a seleção pode ter, odeio o Daniel Alves. Jogou muito, jogou bem. Jogou bem. Felipe Luiz, com Casimiro, depois entrou o Fernandinho, Arthur, depois entrou o Alan, Coutinho, depois o Cebolinha, David Neres, Gabriel Jesus, depois Firmino e o Richarlison. Esse foi o time que foi para campo. Como joga o pombo, hein? Nossa. Mas vamos lá. Primeira coisa de tudo. William, sim ou não? Não. Cara, eu acho que o William... complicado, né? O problema é a opção que a gente tem. Porque assim... Eu levaria o Dudu fácil. Não, óbvio, né? Eu também acho que em relação ao William, beleza. Só que eu falo assim, as opções lá na própria Europa. Pessoal, se não fosse o William, muita gente tava falando do Lucas. Não. O Lucas, se o Lucas não tivesse... Se o Lucas não tivesse... Se o Lucas não faz os 3 gols... É o que eu sempre falei desde o começo. Eu falei na Dessa vez, é a primeira vez em 30 anos que eu concordo. Perguntaram pro Tite isso, eu acho que o Tite a resposta é correta. Vamos ver como é que vai ser a temporada do Lucas aqui. Ele não foi nem titular na final da Champions. Foi. Não dá pra ser... Não é. Ele não é titular, ele não tem um histórico recente de titular, como o William pelo menos entrou. O William jogou a Copa do Mundo. Então, mas é aquela história, o que fez, né? Gente, o William, ele é o pavio. Olha, já pensou se o Arão faz um gol contra? Tem gente que colocou ele no cartola aqui. O William. Sim. O William, ele é apenas o estopim de toda a insatisfação com a história Neymar, seleção, convocação, gente. O William é que nem aquela história. Quando teve no Brasil, teve uma campanha que dizia não é pelos 10 centavos. Isso, é a mesma coisa, não é pelo William. Mas é óbvio que, assim, é muito questionável a não renovação da seleção, como a gente vem falando, a convocação de alguns jogadores, a proteção pelo Neymar, então é isso. Mas o Dudu tá jogando muito mais bola. Eu acho que o Dudu, ele já vem há muito tempo sendo injustiçado pela seleção. São 4 anos no mesmo nível, cara. Porque o Dudu é o seguinte, vai falar assim, mas o Dudu... nem sempre arrebenta. Cara, eu acho o seguinte, na questão não é o Dudu ser o craque do Palmeiras todos os jogos e ser o craque do Brasileirão todo ano, mas ele é muito regular. A constância do cara. Ele é muito regular. O Hudson também é muito regular. Todo jogo ele é ruim. No banco. Todo jogo ele é ruim. Então tá. Regular pra baixo. Né? Regular pra baixo. Então, assim, eu também acho que o William não é a melhor opção, mas é isso aí. Aí o Cleivan colocou a questão da renovação. E aí eu tenho uma pergunta. A gente está com o tempo muito curto, mas vamos fazer isso. Primeira coisa. Depois do Ronaldo, eu acho que não tivemos ainda um atacante. Não precisa ser atacante de referência, mas não tivemos um atacante que fosse dizer assim, é esse cara, pronto, acabou, inquestionável. Porque aí nós tivemos o Fred, que quando o Fred foi para a Copa de 14, o Fred fazia uma grande campanha no não foi culpa dele, diga-se de passagem. E depois ele foi injustiçado. E depois ele fez uma Copa do Mundo muito, muito abaixo. Aí o Gabriel Jesus faz uma preparação espetacular para a Copa de 2018, chega na Copa de 2018 não faz nada. Joga de lateral. Jogou nada. Colocou o cara para jogar de lateral, pelo amor de Deus. Tem uma foto que é
os dois volantes da seleção, o Fernandinho, o Casemiro e o Jesus. Aí fala assim, esse trio de volantes, ele é insuperável. E o Tite depois vai falar que compõe, é importante. Mas ele tem um peso na consciência sobre isso, Tite. Então, assim, era claro que o Firmino era o nome, porque sempre que o Firmino entrava, dava conta. Aí chega agora, nesse momento, apareceu o Richarlison e o cara tá jogando muita bola. O Richarlison se movimenta o campo inteiro, dá passe, dá assistência, cruza, finaliza, enfim. O cara tá jogando muita bola. Richarlison, Firmino e Gabriel Jesus. São 3 nomes. Eu já disse eu fui um crítico ferrenho, até maldoso com o Firmino, confesso, muitas vezes, mas hoje não tenho nenhuma dúvida de dizer, o Gabriel Jesus é banco para os dois. Sem dúvida. Também acho. Também acho. Até porque o Gabriel Jesus tem 21 anos. E o Gabriel Jesus também, ele sofreu com contusão, né? Muito tempo fora, e sofreu com o Tite também na Copa. Também. Que assim como o Fred foi queimado. Mas eu digo assim, a fase dele no próprio Manchester City. Não, sem dúvida. O Richarlison também é muito jovem. Só que o Richarlison, ele tem mais liberdade hoje. O Tite assumiu, quando ele convoca o Gabriel Jesus, e nos bastidores dizem, que ele assume que ele tem uma dívida com o Gabriel Jesus. Que é quando o Firmino entra, tinha liberdade. O Gabriel, pela intensidade física dele, pela juventude, tinha que recompor. E isso prejudicou muito o menino. Ele queria fazer dele um novo Romero, né? Eu não sei, Romero. Só que não era do Tite, né? Eu não manteria o Gabriel na seleção agora. Na seleção, eu acho que sim, no grupo sim. Não, no grupo sim, mas não... Tá bom, você tira o de 9, né? Você tira o Firmino. Quem é o outro 9? O Richarlison não é um 9, entendeu? O Jesus é um 9. Ele pode jogar ali como um camisa 9. Aí, como é ruim esse Gabriel, viu? A outra posição a outra posição que a gente fala aqui é o 10, mas é o Clevan já falou assim que hoje no futebol mundial não tem mais, mas eu falo que o Modric é um... Valeu, Vani Júnior, Não, ele é um baita, cara. Eu nunca disse que ele não é eu nunca disse que ele não é um bom jogador. Mas ele não é o melhor do mundo. Ele é um ótimo, excelente jogador. Eu só não acho que ele é o melhor do mundo. Ele não mereceu ser o melhor do mundo, na verdade. Talvez ele possa até ser ainda, acho muito difícil. Mas nessa temporada que ele foi escolhido como o melhor do mundo, ele não foi o melhor do mundo. Ele ganhou o melhor do mundo na temporada passada. Então, nessa temporada que ele foi escolhido o melhor do mundo, ele não foi o melhor do mundo. É isso que eu tô dizendo. Ele não foi. Porque tiraram... É como a gente tava falando aqui do Lucas, cara. Deram o título de melhor do mundo pra ele por conta de 2 jogos da Copa do Mundo. Isso tem um peso muito grande. Ele matou a pau mesmo. Ele jogou bola demais. Ele dominou o jogo em 2 partidas da Croácia. 2 só. O resto ele jogou bem. Mas ele não comandou a partida. Ele jogou muita bola, mas ele estável. Ele é muito, não é passe, ele é muito. Não, eu não tô aqui. O chute de média distância é qualificadíssimo. Eu acho não, ele é um ótimo jogador. Ele só não mereceu ser escolhido melhor do mundo nessa temporada. Mas de Ronaldinho Gaúcho pra cá, nós não temos esse cara que distribui o jogo. Sim. Não tem. Tá na mão do Coutinho que não tem nada de meio campo. Tanto é que o Couto se queima no Barcelona, porque tem aquela história. Tem o Felipão e tem o Guardiola. O Felipão é o cara que não quer a posse de bola, mas quer incisivo e pá. O Couto é esse cara. O Couto não é o cara do tic-tac do Barcelona. Bola, né? Ele é o cara assim, ele pega, ele é vertical. Ele não é aquele cara que fica aqui, ó, vou girar pra lá. Ele pega, abre. A maioria dos gols dele são assim. Ele é objetivo. Objetivo, a explosão. É isso que eu tô dizendo. É um cara que não tem o DNA. Então, não tem esse meia mais, né? Eu tava falando isso sobre assim. Se você vai olhar também, ó, quem substituiu o Zidane? Quem substituiu o Del Piero, o Figo? Sagrado, é isso que eu tô dizendo. O futebol, ele mudou num todo, assim, ele caiu muito, né? Pra gente que viu os anos 90 ou pra quem é apaixonado pelos anos 90, 2000, mas hoje o futebol tá muito forte. Você vê que a Alemanha é campeã sem nenhum craque, cara. É o Neuer, o craque. Mas aí vamos a questão do time. Mas todo mundo todo mundo ali, ó. Mas quem é o grande craque? Cada jogo é um jogo. Não tinha o grande craque. Aí a gente chega o seguinte, lateral direito, a gente tem o Daniel Alves, uma Matusalém. Que não vai pra Copa. Mas ele com 60 anos, ele ainda joga mais bola do que eu acho ele muito ruim. Né? Eu acho ele bom de bola. Há muitos anos. Aí você tá Vandi Júnior. Não, eu acho ele muito ruim. Tá dando uma de Vandi Júnior agora. Odeio o Daniel. Tupi Júnior, Vandi Júnior. Pode ter uma diferença aí com a personalidade dele e tal, mas ele joga agora tem o seguinte, nós temos aqui... Everton Ribeiro, meu cartola. Nós temos aqui Marquinhos, Éder Militão, Thiago Silva e o Miranda. Por que o Dedé não tá entre eles? Porque tá jogando no Brasil e não jogou no Corinthians. Tem isso também, né? Mas assim, dentre esses caras aí, eu acho que o Dedé tá na frente do Miranda. Tá na frente do Miranda. Agora é curioso, porque o Dedé e Militão, peraí. Eu acho que não. Porque o Militão tá no Real?
Não, pelo que eu acho que sim, pelo que o Vandinho. Militão vinha apresentando. Mas eu acho que sim, porque Vandinho. Eu acho que o Militão é um jogador versátil, que o Dedé não é. Isso eu ia dizer. Essa é a única vantagem. Tecnicamente, na zaga, você vai escolher o seu time no racha. Aí você olha pro Militão e Dedé, eu vou chamar um dos dois pra minha zaga. Não. Aí eu tenho então, que escolher o Dedé. Então, mas aí... Então a sua escolha é porque ele tá jogando no Real, então. Não, pô, que Real. Não tem nada a ver de Real, não. Ele já vinha jogando bem, inclusive, no São Paulo. Passou a jogar melhor ainda no Porto. E aí, sim, agora no Real. Mas eu acho que o cara... Ele é um jogador versátil. Mas eu não deixaria de convocar o Militão. Eu deixaria de convocar o Miranda. O Militão no lugar do Daniel Alves. O Militão, por que não vai jogar lateral direito? Eu falei isso, ó. Por que não? Não tem lateral direito para levar. Você tem o Militão, você tem o cara aqui, quer queira ou não, o lateral do City. Ele é bom jogador também. A nível do futebol hoje que é jogado, ele pode ser um reserva do Militão. Militão na lateral direita ele arrebenta, pô. Tá, e aí para você ter alternativas também. E outra coisa, tem um jogador que não é possível que eu tô doido. Por que o Fabinho não tá na seleção? Eu não tô louco. O Fabinho faz lateral direito. São muitas contradições do Tite. Não se leva o Dudu após a contusão do Neymar, porque o Dudu não estaria ambientado à seleção. Então, por que se leva o Fabinho, que foi convocado nos últimos jogos, campeão da Champions, né? E convocou o Fernandinho. E você tem um problema com... Você traz um problema para si. O Tite, ele traz um problema para si, porque o Fernandinho é muito contestado na seleção. Não por mim, que eu acho ele um grande jogador, mas ele é muito contestado na seleção. Então, são muitas contradições, cara. Mas Cleivan, eu não vou contestar a questão da qualidade técnica do Fernandinho, ou do próprio Thiago Silva. É fácil, o Fabinho tá melhor. Eu acho o Thiago Silva o melhor zagueiro do mundo ainda. Eu acho fraco o Chorar. Eu acho muito bom. Só que a questão é o seguinte, você precisa saber qual é o ciclo da Copa, cara. Quem é que vai pra Copa aqui? O Daniel Alves vai pra Copa? Mas aí o Fernandinho vai pra Copa. É outra discussão. Aí é outra discussão. Mas é preciso montar esse elenco. Aí eu também acho. Agora, o que é que ele faz? Ele, como ele precisa mostrar resultado, né? Até porque senão ele perde o cargo, aí ele vai ter que botar os medalhões mesmo. É isso que a gente tá imaginando. Assim, pra ele, o que ele menos precisa agora pra ganhar a Copa América é uma renovação. Na cabeça mas aí é uma discussão puxa a outra. Eu tava debatendo com o Vandinho o seguinte: me diga uma coisa, se ele perde a Copa América agora, tendo chamado todos esses medalhões que não estarão na Copa, certo? Os zagueiros não estarão, o Daniel Alves não estará. Eu acho que 70% desse elenco aí não vai estar na Copa. Se ele renova agora, Tupi, a pergunta que eu faço é a seguinte: se ele renova agora e é eliminado, o que é mais fácil para ele suportar? Ele ser eliminado com os medalhões de agora, que ele vai dizer assim, não deu certo, eu insisti, não deu certo, ou ele ser eliminado com a renovação e falar, a gente foi eliminado, mas eu renovei, eu estou criando uma base. Onde ele sofreria menos pressão? Ser campeão é ser campeão, né? Mas se ele não for campeão, se ele não é campeão, onde ele sofre menos pressão, renovado ou não? Se ele não for campeão, com essa seleção aqui, ele tá ferradíssimo. Isso, o Vandi acha que não. Vandi acha que... Eu acho que ele vai sofrer pressão. Sabe por quê, Vandi? Porque ele não tá levando os melhores. Ele não é o melhor que ele tem. Aí, tá vendo? A justificativa é a minha não, a minha é que ele não renovou porque ele não tá pensando na Copa. Mas é simples, a questão é o seguinte, o Cleivan passa pelos dois, entendeu? Eu acho que ele não renovou, e a renovação, ele levaria os melhores que ele podia levar. O Fabinho... Não necessariamente os melhores, mas com perspectiva de Copa também. Mas eu acho que o Fabinho tá um nível acima do Fernandinho. Não, também. Mas a questão é, o cara tem que estar num bom momento e tem que ter a perspectiva de Copa. Essa seria a renovação. Não dá pro cara... Essa seria a renovação. Teve um cara que falou pra mim assim, o meio da seleção deveria ser Arthur e Alan, os volantes. Aí eu já discordo. Não dá pra você colocar o Casemiro no banco agora, não dá. Na verdade, pra mim, o ideal era só um volante, cara. Não precisa de dois, porque tem não precisa, cara. Enfim. Não precisa. Agora, a seleção brasileira e o Brasil tem peça, tem material humano para você jogar ainda mais sem o Neymar, porque dá para investir. Eu vou mais longe como futebol. A questão do futebol retrógrado mesmo. E o futebol gaúcho, lá, a escola gaúcha de Tito, de Filipão, de Mano, eles privilegiam esse tipo de futebol mesmo. Nós temos que lembrar que era Empatite o apelido do cara. Mas aí, por fim... Gente... Não, calma, mas o Tite, você não pode contestar o Tite porque... Eu acho ele um bom técnico, mas ele nunca foi o teste social. Mas ele ganhou tudo até chegar lá. Sim, sem dúvida. Só que ele é pragmático. Isso. Claro, é pragmático, mas ele deu resultado, ele tem resultado, ele tem currículo. Mas assim, a gente... Felipão. Exato. Tá, mas eu não sou resultadista, né? Pra gente conseguir fechar quase todo a nossa pauta. A última posição que a gente não tem, que a gente está órfão desde o Tafarel, de constante, que o último goleiro que jogou 2 Copas foi o Júlio César.
Mas o Júlio César... Fraco. O Júlio César foi contestado em 10 e em 18. Fraco. Acho que ele não teve culpa nenhuma em 18. O Felipe Melo nós também. Ele empurra o Felipe Melo. Mas calma aí. Mas peraí. Pela expulsão. A gente teve... Tá. Mas o gol ele falhou. A gente teve o Marcos. A gente teve o Marcos. 2002. Que foi, enfim, o Marcelinho incontestável, para mim, o melhor do mundo em 2002, disparado. E aí depois a gente teve Dida. E 2 vezes o Júlio César. E quem ganhou o melhor do mundo foi o Kahn, falhando num gol da final. A votação já estava pronta. Porque aquela defesa... Do mesmo jeito do Messi, né? Aquela defesa do Marcos, no chute do Neuer, do Neuville, de fora da área esquerda. Bate na ponta da luva e pega na trave. Aquela defesa só não é mais garantiu o título. Só não é mais histórico do que a defesa do Mito na final do Mundial 2005. Virou estátua. A gente tá falando de seleção. A gente tá falando sério, cara. Tá falando de time grande. É um momento sério, cara. Uma defesa histórica. Não dá pra você ficar vindo desse jeito. Você não vem mais, hein? Bem, aí depois a gente teve 2 vezes. Não tem que falar mais alto. E aí, o Alisson foi muito contestado quando foi convocado. Várias vezes. Eu não acho ele um goleiro confiável, não. Você não acha ele um goleiro confiável? Eu prefiro o Ederson. Depois desse ano. Volta a dizer. Cuidado com o Borja, com a fase. Colocando todo o histórico dele, né? Sem tirar a questão da fase, porque o goleiro tem muito isso e o goleiro tem que ter a questão eu acho que ele vive o melhor. O que você tá rindo aí? O Joel aqui, como sempre, louco esse Vandy Júnior. Que nada. Mas tem que ter a regularidade, o goleiro, né? Mas ele nunca me foi assim, eu acho que ele é um ótimo goleiro, mas pra mim o Ederson, eu prefiro o Ederson. Me sinto mais seguro. Também. Reposição. Eu acho que goleiro é confiança. Se você saída não com os sente pés. Confiança, que é o que eu não sentia com o Alisson, então você tem que escolher. Cara, mas ele é bonito. Eu acho que o Alisson... Ele e o Hudson. Eu acho que o Alisson, ele passou o recibo para todo mundo. Depois da Não, ele se consolidou. Subiu um pouco de patamar. Até porque ele pegou uma herança lá, né? Que era o Karius. Que é o goleiro que falhou muito. Enfim, ele deu umas lambançazinhas também por causa da saída de bola, mas ele não falhou em momentos decisivos. Eu acho que ele foi muito bem. Eu acho que ele merece ser titular? Pode ser, mas eu Cleivan, particularmente prefiro o Ederson, me sinto mais confiante também. Eu já fui defensor do Diego Alves no período... Como é ruim esse Gabriel? No período do Jefferson, né? Mas eu acho que... O Jefferson já foi titular da seleção brasileira. Pegou pênalti do Botafogo, né? O Pantera. Grande Jefferson. Olha o Botafogo aí fazendo... Aí, viu? Grande Botafogo, histórico. Sempre na seleção, Botafogo. Agora tem Podólogo. E aí, acho que o Alisson tá... Eu acho que o Brasil tá bem de goleiro. Não tá, assim, não é mas o Cássio não posição. Não. Quem é o melhor goleiro brasileiro na atividade hoje? No Brasil? Você falar que é o Thiago Volpe, não. Ele odeia o Thiago Volpe. Eu corneto ele pra caramba. Eu não vou falar não, porque o meu goleiro ontem ele mostrou isso. Minha defesa ajuda, mas quando chega o Everton fechou o goleiro, cara. Eu não sei exatamente se é o melhor goleiro. O Cleivan, ele vai me criticar por isso. Eu não sei exatamente se é o melhor goleiro. Mas o Fábio, eu acho que ele foi um cara injustiçado na seleção brasileira. Eu acho que sim. Mais do que o Alex Cabeção? Ele pode ter sido injustiçado, mas né, como goleiro. Mas como jogador. O Alex foi o jogador mais injustiçado da história da seleção brasileira. Eu vou concordar com você assim, Vandir. O Fábio foi injustiçado porque ele sempre foi constante. Pronto. Mas ele nem sempre foi o melhor. Hoje, se você olhar no Brasil, o Cássio tá na frente dele, o Everton tá na frente dele. Eu não acho que o Cássio tá na frente. O Cássio ele cresce na hora. O Cássio é decisivo. Mas eu acho que para a Copa do Mundo, eu acho que o Groi foi muito injustiçado. O Groi? Eu acho que foi muito injustiçado o Marcelo Groi. Não sei. Nunca senti assim, nunca se falou muito nele assim pra ir, como se falou no Fábio, por exemplo, entendeu? O Brasil tem grandes goleiros, cara. O Brasil hoje tá bem servido de goleiro, eu acho. Por fim, pra gente encerrar o papo. O Marcelo aqui pode falar com propriedade. Ele e o Fabiano. Outro, a gente tá só mandar um beijo pra dona Tereza, que é a mãe do Marcelo, que já... falou que o leite tá quente. É mãe, hein? Graças a Deus que a família Guições não tinha audiência nenhuma. Obrigado, Tupi. Morrendo de orgulho ali. Olha, são 19h29, a gente tá quase estourado o tempo. Vamos só pra gente fechar com nossas pautas, a gente vai conseguir. Se o Tite cai, é muito difícil, mas se o Tite cai na seleção brasileira, o nome é Renato Gaúcho? Pra mim, sim. Eu sou 100%, pra mim, não. Eu sou 100% Renate. Pra mim, não. Renate. Eu acho que o
respeitando as opiniões, eu acho que o Renato ele tá muito no folclore, assim, ele tá sofrendo agora na turbulência. Por isso que eu queria te fazer. É o folclore. Eu não acho. Mas eu acho que o Brasil hoje não tem nenhum técnico brasileiro que possa assumir a seleção. Aí é que eu queria falar. Você é favorável a um treinador sem estrangeiro? Dúvidas, é óbvio. É óbvio. Assim, porque não é porque o futebol é europeu, cara. Pode ser, não é problema nenhum. É porque depois de 14, depois do jogo, a gente faz algumas amizades nesse período de rádio, a gente faz algumas amizades, e eu conversei com algumas pessoas que estavam lá dentro na época. E aí, quando o Guardiola disse que tinha muita vontade de ter na seleção brasileira, o nome dele foi muito forte. O nome dele foi muito forte. Guardiola. Só que simplesmente a CBF não quis. Palhaçada. Porque, segundo o presidente da CBF na época, que era o ladrão de medalha, disse que a seleção, que o Brasil tinha treinadores bons o suficiente, não precisava buscar fora. E aí trouxe o Dunga. Não necessariamente, assim, eu acho que o problema do Guardiola na seleção, para mim, seria um sonho, né? Mas, assim, o problema do Guardiola na seleção e nas seleções de um modo geral, eu acho que ele seria complicado para ele trabalhar em seleção, porque exatamente ele não ia ter o tempo que ele tem que ter no clube, que ele tem no clube, para montar aquele futebol que a gente adora ver. Qual seria o nome dela? Para montar. Mas tempo todo mundo sofre, Vandir. Não, mas todo mundo. O Renato. Tá bom. Então vamos pensar por outro lado. Mas vamos pensar por outro lado. O Renato vai ter o mesmo tempo, não vai? O Renato vai ter o mesmo tempo? Assim, no Guardiola, em relação ao Guardiola, beleza. Assim, todo técnico vai ter esse problema, mas para montar aquele tipo de futebol porque na verdade a gente queria o Guardiola para fazer o quê aqui na seleção? Para montar aquele futebol que a gente adora ver jogar, o melhor. Agora o Renato Gaúcho tem as duas coisas, eu acho. Ele é um cara que sabe ganhar. É diferente, por exemplo, do Diniz. O Diniz é um técnico que está amadurecendo. Tá acabando. O Renato Gaúcho é um cara que eu acho que ele já é maduro e tem a questão de saber lidar com o elenco, né? Bem, 19 horas com 31 minutos. Bem, o Guardiola não sabe lidar com o elenco. O Guardiola ele é bom isso, não é só insensível. Vamos lá, bem, são 19 horas com 31 minutos. O Central de Caruaru está vencendo o Atlético Cearense por 1-0. O jogo está na metade do segundo tempo. O Floresta fez 3-0 no Santa Cruz de Natal. O Floresta está muito perto dessa classificação. Olha o Lobo Mal. E a gente vai ficando por aqui, sem antes ir pro taco. Brasil e Bolívia. Brasil e Bolívia. Muito bem, então todo mundo aqui aposta no Brasil. Acho que o Brasil vai ganhar com tranquilidade. Porque também é Bolívia, né? Vamos lá. A Venezuela meteu 3 Estados Unidos hoje. E a gente volta na próxima semana com esta mesma resenha, com esses mesmos malucos dessa bancada. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir aqui na Tupinambá AM Mundo Esportivo. Tupinambá FM 100,3. Olha só que bacana. Se todos mantiverem a cidade limpa, Sobral vai ficar sempre linda. Pense nisso. Não se